tudo é uma discussão clubista. Se o meu time ganhou, aquilo é um campeonato mundial, um campeonato nacional, um campeonato continental. Se foi o rival que ganhou e eu não ganhei, aquilo não vale. É muito caro fazer futebol. Há um costume e há uma falta de costume. O paulista não foi acostumado a ver jogo que não envolva Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Eu acho que o lugar de torcer para atleta é o tênis e a Fórmula 1. Olá, olá! Você gosta de futebol, você gosta de saber onde seu time joga, né? Então, esse programa é para você. Hoje eu vou entrevistar Alan Simon, que cobre a mídia esportiva, não só onde o time joga, onde o seu time joga, onde vai passar o jogo, mas também história do futebol. A gente vai conversar bastante sobre os anos 90, bloqueio de praça. Lembra quando passava o jogo só se o estádio estivesse lotado? Tem bastante história do futebol hoje, uniforme. A entrevista ficou bem legal. Lembrando, se inscreva no nosso canal, já dê like no vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E o nosso programa é trazido a você por kto.bet.br. Tá aparecendo o QR Code na tela para você dar aquele tomperro a mais aí na Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais. Então entra lá e, claro, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Vamos para a entrevista. Alan, obrigado por ter vindo. Como eu te falei em off, acompanho seu trabalho nos dois canais, o sobre mídia esportiva e também o Estúdio Alan sobre história recente do esporte. Eu queria falar com você, já começar sobre mídia esportiva, mas antes de te agradecer, obrigado pela sua presença. Acho que é um tema que cada vez mais pessoas estão interessadas, né? Obrigado pela audiência nos nossos canais, né? É muito legal ter esse trabalho no YouTube de mostrar para as pessoas esse mundo da mídia esportiva, porque é um assunto que ficou muito forte nos últimos 5 anos, com mudanças diversas que a gente vai comentar aqui sobre direitos de transmissão, sobre a forma como o torcedor vê futebol. E o outro canal que também é um xodózinho meu, porque eu gosto de relembrar essa história, como você falou, uma história recente, porque eu faço mesmo conteúdo de nostalgia para quem tem mais ou menos a minha idade um pouco para cima, que é aquela nostalgia do futebol anos 90, do futebol anos 2000. Quero aos poucos colocar outras coisas de esporte também, uma Fórmula 1, quem sabe, um esporte olímpico, alguma coisinha ali dos anos 90, mas é um negócio muito bacana. E na mídia esportiva é isso, tá em constante movimento, né? Não para de ter mudança. É isso. Você fez um vídeo muito legal, muito interessante, sobre o ano de 1997, que foi o mais maluco de todos, talvez, da história do futebol recente. Por que 97 foi tão doido no futebol nacional? Muita gente vai falar que não, até nos comentários do vídeo, 2004 foi mais porque era cheio de zebras. Eu acho que 2004 é um ano das zebras e um dia eu vou ter um vídeo lá só sobre isso. Mas 97 tem uma maluquice atrás da outra. É o Renato Gaúcho apresentado no São Paulo, não vestindo a camisa e um dia depois aparecendo no Fluminense, onde ele já estava. E no mesmo ano ele vai pro Flamengo. Então, quer dizer, é muita loucura atrás da outra. Um Cruzeiro que começa o ano com 3 derrotas na Libertadores, é campeão dessa Libertadores e, no fim das contas, luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro até a última rodada. São muitas coisas rolando, vai ter que me engolir do Zagallo. São coisas que foram rolando assim e que me marcaram muito pessoalmente. Eu nasci em 91, eu tinha 6 anos em 97, né? Fiz 6 anos em maio de 97, e foi o primeiro ano da minha vida no futebol. Então você imagina para quem já começou, né? Tem as primeiras lembranças de infância do futebol são com um ano tão maluco assim, com um ano que tenha tantas coisas bizarras. Um campeonato, a Copa Centenário de BH, por exemplo, que trouxe para jogar aqui o Milan, que trouxe para jogar o Olímpia, contra o América de Minas, contra o Corinthians, contra o Flamengo. Coisas interessantes e que moldaram a minha cabeça enquanto criança naquela época, só que aquilo não era o futebol de sempre, né? Então foi um ano bastante maluco e foi um vídeo bem legal no canal, teve um alcance de audiência bem interessante. Esse vídeo conectou comigo porque eu também sou de 91 e eu acho que final de 96/97 é o momento que eu começo a entender as coisas, começo a me entender como um fã de futebol, de outros esportes. Então é um ano que eu acho que é um paradigma mesmo, né, nessa questão da bagunça. E pegando um ano antes, nós dois termos nascido, recentemente você fez um vídeo sobre talvez uma das maiores polêmicas que a gente tem do cai, não cai, papapá, que é do São Paulo. Final, São Paulo caiu no Brasileiro de 90 ou não? É no Paulista, No né? Paulista, desculpa. Brasileiro de 90, pelo contrário. Paulista, desculpa. O São Paulo não foi rebaixado, porque não existia rebaixamento no regulamento. Oficialmente não existia. Não existia. E nem também, algumas pessoas, às vezes, para defender a tese de que São Paulo caiu, falam que o regulamento foi modificado. Não foi. Nos anos anteriores, e também em 91, que é o ano que São Paulo é campeão paulista, se previa no regulamento que existia a figura do grupo 2, do qual você poderia sair para ser campeão paulista. O que o São Paulo teve em 1990 foi um vexame histórico, porque você estar num grupo com 12 times, se classificam 7, e você ficar em 8º lugar é um baita vexame. E você ainda tem uma chance de voltar a disputar o campeonato por meio de uma repescagem com times do interior. Do interior. E um só classifica no seu grupo, mas você tem ali Santo André,
o Botafogo de Ribeirão, e passa o Botafogo de Ribeirão, é um baita vexame. Como tinha aquela história de que os times que não fossem finalistas seriam colocados no grupo 2, e algumas coisas aconteceram do tipo, a Folha de São Paulo disse na manchete que o São Paulo vai jogar a segunda divisão em 91. Ou ingressos do Campeonato Paulista de 91 na primeira fase, do grupo 2, em que estava escrito lá, Campeonato Paulista Série B. Isso são erros da época, que não existia isso no regulamento. Em 91, o São Paulo saiu do grupo 2 para ser campeão paulista, sem qualquer mudança, virada de mesa ou qualquer coisa do tipo. Em 90, isso também era possível. O Botafogo de Ribeirão Preto saiu da repescagem e disputou a fase final. Se pudesse, poderia, né? Ter sido campeão paulista. O Novo Horizontino e o Bragantino começaram no grupo 1, tudo certo, fizeram a final, mas poderia ter sido alguém no grupo 2. Desde 89 já podia ser assim. Então ficou essa polêmica, acho que justo, a discussão do futebol do Brasil é muito clubista, ela é pouco afeita a olhar o que aconteceu de verdade na época, a olhar o contexto. Então se fala do Mundial de 2000 do Corinthians, que o Corinthians não deveria estar lá, porque ele foi convidado como campeão brasileiro. Bom, o Mundial de Clubes, a partir de 2006, tem todo ano um campeão do país sede. Isso não é um absurdo. É porque se criou se mede com essa regra dos anos 60 que só pode ser campeão mundial se você ganhar a Libertadores ou a UEFA Champions League da mesma temporada ou da temporada anterior. Então, por que a gente vai sempre discutir por esse lado? Eu fiz um vídeo sobre o Mundial de 2001, o que não aconteceu. Aquele que o Palmeiras jogaria na Espanha. Eu ia entrar nesse mérito agora. E as pessoas falam, mas por que o Palmeiras não jogou 2000? Aí é que tá a discussão. O Vasco jogou como campeão da Libertadores de 98 e a decisão de colocá-lo no Mundial de 2000 vem em junho de 99, faltando dias para ter a final da Libertadores. O Manchester United joga esse Mundial de 2000 como campeão da Champions de 99. E o Real Madrid entra como campeão da Copa Intercontinental de 1998. O Manchester United vem como campeão da Champions League de 99, que foi decidido em maio. Então, se o Manchester está ali, por que o Palmeiras não poderia estar? É claro que isso teve peso político. É claro que eles sabiam que ia ter uma sede em São Paulo e outra no Rio de Janeiro e colocaram o Vasco lá, porque sabiam que poderíamos ter 2 estádios lotados. O Corinthians jogando no Morumbi e o Vasco jogando no Maracanã. E foi o que aconteceu. E aí deram essa vaga para o Palmeiras para um campeonato que não aconteceu, né? Que foi o de 2001. Ele chegou até a ter tabela pronta, né? Tinha tudo certinho, esquema, grupos, horários. Contei essa história no Estúdio Alan também. E até hoje fica essa discussão. E o Mundial do Palmeiras, o Mundial de 51, tudo é uma discussão clubista. Se o meu time ganhou, aquilo é um campeonato mundial, um campeonato nacional, um campeonato continental. Se foi o rival que ganhou e eu não ganhei, aquilo não vale. Eu tenho, honestamente, pouca paciência para esse tipo de discussão, então eu sempre vou pelo caminho do que aconteceu e da contextualização. E nesses vídeos, para quem quiser, inclusive, faço a sugestão que assista nos 2 canais que o Alan tem, mas especificamente no Estúdio Alan, que fala da história dos esportes, do futebol. O Alan traz recortes do jornal da época, da revista Placar também, nesse caso do Mundial de 2001, que não aconteceu. E eu acho que é um pouco por aí, porque no caso do Paulista de 90, a minha visão, pelo menos, é que existe uma confusão entre repescagem e Série B. Né? Tanto que o Botafogo ganha o grupo 2, vamos dizer assim, e tem a chance de disputar o título naquele ano, Botafogo de Ribeirão. E no ano seguinte, São Paulo é campeão. Não tem como o time ser rebaixado e ser campeão da primeira divisão no ano seguinte. Fica, né, meio confuso. Acho que existe essa confusão na época. E acho que sobre isso do país sede, quando eu era mais moleque, quando eu era adolescente, é óbvio que, né, por não torcer pro Corinthians, eu brincava com o pessoal e tal. Mas se você parar pra pensar, na mesma época, a França não classifica pra Copa de 94. Ela joga a Copa de 98 como país sede, e por isso ela tem a vaga e ela é campeã. Então não dá pra tirar esse título da França porque ela não jogou as eliminatórias da UEFA. A gente não sabe se ela se classificaria, né? Não dá pra saber, não dá pra garantir se ela classificaria. Provavelmente sim, porque o time era mais forte que 94, mas eu acho que tem esse ponto interessante. E aí eu queria saber de você, como que surgiu essa paixão pela historiografia do futebol e pela mídia esportiva como um todo, porque muita gente que vai pro caminho do jornalismo gosta de falar sobre jogo, sobre jogadores, sobre esquema tático, e você foi para falar sobre uma metalinguagem, né? Sobre quem fala sobre o esporte. Como que surgiu essa? Foi uma questão de uma ocasião ou foi vocacionado mesmo? Eu acho que é vocacionado, porque surge justamente naquela época que eu comecei a ver futebol lá em 97. O meu interesse muito surge do jogo, evidentemente, é um esporte encantador, mas também daquela coisa de olhar para a televisão e me encantar com o que eu estava vendo. Tanto é que as minhas primeiras lembranças são janeiro de 97, a final do Brasileiro de 96, Grêmio e Portuguesa, torcendo bastante para a Lusa, porque é de São Paulo, tem um tio que
português e tal. Mas em 97 as minhas primeiras lembranças são futebol no SBT. Nivaldo Prieto, Silvio Luiz narrando, torneio Rio-São Paulo, depois conhecendo um pouco melhor a Band. A Globo, curiosamente, demora um pouco para entrar no meu subconsciente, vamos dizer assim, porque a Globo demorava para entrar nas competições. Paulistão de 97, por exemplo, a Globo transmitia só os clássicos. Transmitiu só na primeira fase os clássicos e de sábado à tarde o futebol era na Record e na Band. Então, aos poucos eu fui conhecendo e tinha futebol em todo lugar. Isso também é importante dizer, quando a gente começou a ver futebol, tinha futebol no SBT, na Record, na Band, na Globo, na Manchete, TV Cultura, Copinha às vezes saía na TV Gazeta em São Paulo. Então eu fui criado com o controle remoto na mão, coisa que as gerações seguintes parece que tem um pouco de preguiça de usar. Né? Eu sei que hoje em dia é mais complicado saber várias plataformas de streaming, assinar várias plataformas de streaming, só que algumas vezes eu vejo uma certa preguiça de usar o controle remoto na TV aberta. Em que sentido você acha? Eu não sei onde está passando o jogo, meu amigo está passando no SBT. Tá. Tipo, você não foi olhar que o jogo está passando no SBT. Era só Se o jogo está exclusivo do Paramount Plus, tudo bem, é um serviço de streaming. Ou da Comembol TV, que o pessoal ficou bem perdido nessa época. Pior ainda, que é um canal exclusivo de operadoras, né? Além de ser um canal pago, era só da Sky e da Claro. Eu tinha Vivo em casa na época, eu não tinha acesso, nem se eu quisesse pagar. Nem se eu quisesse pagar o dobro da mensalidade. Preciso para trabalhar. Não, preciso mudar de operadora. Então isso foi que eu bati muito na Comebol TV naquela época. Mas voltando para os anos 90, tinha futebol em toda parte. E eu já gostava muito dessa coisa de prestar atenção no que estavam fazendo os narradores, os comentaristas, os repórteres. E a questão da história, acho que também porque naquela época de ser uma criança muito viciada já nessa programação do esporte, várias tardes de sábado vendo a Band, né? Tinha um show do esporte no domingo, mas no sábado você tinha também uma programação muito grande de esporte. Às vezes tinha jogo do Brasileirão que a Globo não passava e que estava na Band de tarde. Jogo às vezes que não tinha Paulista. E na Band tinha o tal do Gol Grande Momento, né? Que depois ficou muito conhecido como Milton Neves aos domingos, mas que no meu tempo passava também um bloco de sábado, que era o Alexandre Santos que fazia. Então ali eu já comecei a ter muito carinho pelo esporte e pela história que eu não vivi, porque eu estava começando a viver o futebol. Tinha também o Grandes Momentos do Esporte na TV Cultura, que era um programa que eu adorava assistir. Então ali eu já tive uma carga muito grande de ensinamentos do que foi o futebol do passado. Eu lembro que eu ficava vendo com o meu pai ali em 98, antes de começar a Copa do Mundo, tudo que saía. Copa de 82, que a TV Cultura teve os direitos de transmissão, então ela ficou reexibindo os jogos um tempão, em 98 mesmo, no Grandes Momentos do Esporte. A Band, em 97, fez, antes da Copa do Mundo de 98, uma transmissão, né, uma exibição dos VTs de cada um dos jogos do Brasil na Copa de 94, na campanha do Tetra. Então eu fui ganhando mesmo essa coisa pela mídia esportiva e pela história ao mesmo tempo. Hoje eu tenho 2 canais por isso, e o fato de ter 2 canais por causa da hipersegmentação do YouTube, né? A minha ideia era ter tudo isso num canal só. Como a gente é hipersegmentado, você tem que ter um canal para cada tema da sua vida no YouTube, então eu precisei fazer 2 canais. Não, total. O YouTube, ele é nicho total, né? Eu senti isso quando eu fazia um vídeo de beisebol no meu canal principal de futebol americano, o vídeo de beisebol não performava, e aí falava, putz, não sei se compensa continuar, e até um dos motivos pelo qual eu acabei focando só na NFL foi isso, porque realmente é segmentado. Se você fizesse os vídeos de conteúdo histórico no canal de mídia esportiva, talvez não performasse tão bem e vice-versa, né? E tem exemplos, né? Quando eu estava fazendo mídia esportiva, que eu quis fazer mais vídeos de história, eu trouxe um que eram patrocinadores do futebol que sumiram, né? Marcas que patrocinaram o seu time e sumiram. Esse vídeo foi um baita de um flop, um fracasso de audiência imenso, assim. Acho que ele demorou para chegar a 5 mil views num canal que os vídeos normalmente performam com 15, 20, 30, quando vai mal, assim. Ou quando vai bem, já está sempre acima de 30. Eu fiz esse mesmo vídeo quando eu criei o Estúdio Alan e ele deu mais de 40 mil views num canal que na época tinha 5 mil inscritos. Então é hipersegmentado mesmo, não tem jeito. Dá pra dizer que, aproveitando essa época, que a valorização da Copa do Brasil pelo torcedor se dá na época que o SBT adquire os direitos? Com toda certeza, porque a Copa do Brasil era um campeonato que surge com um fator muito menos esportivo do que político. Em 89, quando o Ricardo Teixeira tinha assumido recentemente a CBF e junto com o Eurico Miranda, que estava ali parceiro dele na CBF, eles criam a Copa do Brasil, acho até mais ideia do Eurico do que do Ricardo Teixeira, eles criam a Copa do Brasil para aplacar de alguma forma aquela revolta que existia nas federações estaduais porque eles perderam o Campeonato Brasileiro. E aí, para o espectador mais jovem, para o nosso ouvinte, o nosso espectador mais jovem, o Campeonato Brasileiro, antes da Copa União, era uma bagunça muito maior do que essa bagunça que a gente fala hoje. Bagunça de VAR, bagunça de aquilo. Não, era um campeonato extremamente bagunçado. Nos anos 70 se brincava, na época da ditadura militar, que onde a arena vai mal,
mais um time no Nacional. A Arena era o partido que dava sustentação à ditadura e eles brincavam que se eles estivessem mal na popularidade, colocava-se mais um time para deixar o povo feliz e feliz com o governo. E chegamos a ter brasileiro com quase 100 times nos anos 70. Em 86 a gente teve um brasileiro extremamente bagunçado, aí a CBF fala que não pode organizar o de 87. Então, com a Copa União, você tem essa coisa do, não, vamos fazer um campeonato brasileiro com os principais times na primeira divisão e vamos enxugar isso. 16 times, depois eles abrem um pouco, faz 20, 24, mas acaba aquela história de participar times de todos os estados. A Copa do Brasil surge para falar, olha, este vai ser o campeonato nacional em que todo mundo vai participar. Todos os estados que têm um futebol profissional, inicialmente não são todos os estados que participam, vão participar. O torcedor do time do eixo Rio-São Paulo, principalmente, olha para isso e fala, que droga de campeonato. Vou ter que ficar jogando com o time do... E era um mata-mata que não era um mata-mata sozinho, né? Hoje a Copa do Brasil é o único título nacional em mata-mata. E o Brasileirão era mata-mata, né? Então tinha muito isso, tinha essa coisa de ficar jogando com um time pequeno. O torcedor de times de grandes tem esse pensamento muito elitizado, né? Eu não posso jogar contra time de Rondônia, eu não posso jogar contra time do Amapá, essa coisa bem elitizada que tem mesmo. E poucos times grandes participando, né? Porque você inicialmente tem uma Copa do Brasil com 32. Eu tô preparando um vídeo pro Estúdio Alan, que é o formato, né? A história dos formatos da Copa do Brasil. Mas já dando spoiler aqui, começou com 32 times, alguns estados, a maioria tinha um time, os estados mais fortes do ranking da CBF tinham 2. Mesmo assim, em São Paulo, quando você tem 2, você está no mínimo excluindo 2 times grandes. E muitas vezes nem isso, né? Porque 90, que eu conto essa história também no vídeo do Paulistão de 90, a federação, para valorizar aquele monte de jogos da primeira fase que não iam dar em nada, porque o que valia mesmo era classificar os times e disputar o título depois, ela, para valorizar aquilo, para ter público no estádio, ela diz: o grupo 1, que é o dos grandes, e o grupo 2, que é o dos pequenos, o campeão de cada grupo vai para a Copa do Brasil de 91. Não são os finalistas, não é o campeão, não é o vice. Tanto é que Bragantino e Novo Horizontino não jogam a Copa do Brasil de 91. Que são os finalistas do Paulista de 90. Vai o Corinthians, que foi o campeão do grupo 1, que, aliás, no Campeonato Paulista inteiro teve uma derrota na estreia, depois não perdeu mais, mas também não conseguiu ser campeão. Mas ele vai para a Copa do Brasil. E no grupo 2, onde só tinha time pequeno, vai o 15 de Piracicaba para a Copa do Brasil de 91. Nessa época, a Copa do Brasil começa em 89. Nessa época, quem transmitia a Copa do Brasil era a Globo? Na primeira edição, a Globo e a Band. Depois elas viram que não dava. Não dava. A audiência foi muito baixa onde o mercado publicitário mais se interessa, que é São Paulo e Rio de Janeiro, o interesse dos times, os times viam aquela competição como uma coisa chata. E não adianta falar, mas foi criada para dar uma vaga na Libertadores. Mas a própria Libertadores não era o que é hoje ou o que passou a ser, e eu sempre digo isso. Quando São Paulo de Tele Santana ganha o Bimundial, Bi-Libertadores, aí a Libertadores vira uma obsessão de verdade mesmo, principalmente aqui em São Paulo. Todo mundo quer fazer o que São Paulo fez, foi lá no Japão, ganhou o Mundial. Por mais que o Santos tivesse 2 mundiais, foi numa outra época. O Flamengo 81. Até a gente estava conversando, né, Gui, que uma das semifinais da Libertadores do São Paulo em 92, o Morumbi não está lotado. É. Né, contra o Barcelona, né? De Guayaquil. 13 mil pessoas. E tinha TV, né? Também tem essa. Os anos 90 e os anos 2000 também, né? A década de 2000, tem essa diferença que esbarra muito na questão da mídia esportiva. Havia a crença de que um jogo na televisão tirava público do estádio. Quando acaba isso? Porque eu lembro quando eu era criança, eles anunciavam no dia que a transmissão... Se o jogo fosse transmitido para sua praça, que né? o jogo seria transmitido, por exemplo, se tivesse o jogo São Paulo... Ontem teve o derby, né? Copa do Brasil. A gente tá gravando dia 31. Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Na própria quarta-feira, teria numa programação da Globo, nos intervalos, vamos transmitir tal. E ao longo da semana tinha aquelas propagandas, vá ao estádio. Torcedor, compareça ao estádio, ajude o seu time, e não falava que ia transmitir. Bom, essa história acontecia desde os anos 60, né? Quando a televisão começou a engatar mesmo as transmissões. Tanto é que a Federação Paulista proíbe transmissões aos domingos, nos anos 60 ainda, e é daí que surge a Jovem Guarda na Record. Porque eles criaram para a faixa que era do futebol. A federação proibiu transmissão de jogos de futebol porque tirava público do estádio. Os times não queriam. Então, durante muito tempo, essa foi uma verdade absoluta. Tanto é que os primeiros acordos de transmissão, normalmente, o que era o custo? Os times não sabiam precificar o que era pagar direito de transmissão ou receber direito de transmissão. Alguns acordos pontuais eram uma bilheteria. Então, eles faziam a conta. Quanto custa um Morumbi com 100 mil pessoas? Custa X, então o preço do jogo é esse. Porque se você transmitir e não tiver público, você está compensando a perda que aquele time teve. Esse pensamento durou até pouco tempo atrás. O Sport TV até 2021 ainda tinha o bloqueio de praça para valorizar o Premier.
Acho que a questão do estádio ela muda com a chegada das arenas, dos estádios mais modernos e principalmente da figura do sócio-torcedor. Porque o sócio-torcedor é um negócio que acontece assim. Eu gostaria até de estudar mais esse fenômeno, porque ele vem com as redes sociais muito fortes também. Ele vem com o sentimento de que quem está no estádio sempre é mais torcedor do que o outro, então eu preciso estar ali sempre. Tem a questão do rating, não sei se todo clube funciona da mesma forma, mas eu, durante muito tempo, fui avante no Palmeiras. Conheço pessoas que são do fiel torcedor do Corinthians, então tem aquela coisa de estar ali o tempo todo. Tem muita brincadeira que eu faço que é do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, né? Você não quer perder nenhum jogo, você quer estar ali sempre. Mas acho que tem um pouco dessa história também do sou mais torcedor se eu estiver ali sempre. Então todas essas coisas, não estou falando que todo torcedor é assim. Acho que tem um pouquinho de cada uma dessas coisas que hoje fazem com que o estádio esteja quase sempre lotado. E se o jogo vai transmitir na TV ou não, vai ter 46 mil pessoas lá na Neoquímica Arena vendo Corinthians e Palmeiras. Não importa a transmissão da Globo. 20 anos atrás, esse jogo na Globo provavelmente tiraria um pedaço da torcida ali. Então mudou muito a forma como o torcedor enxerga hoje. Hoje o estádio é um lugar também mais confortável, é um lugar melhor, você tem mais formas de ir e vir, o acesso melhorou. Muitas vezes. Eu sou do ABC, sou de Santo André, eu sei disso, né? Hoje tá um pouco pior porque se você for de aplicativo, por exemplo, não é todo mundo que quer te trazer de volta meia-noite, meia-noite e meia, né? Fora o preço que fica. Mas antigamente, para você sair de Santo André para ir no Morumbi, se você fosse de carro, até um pouco mais fácil. O transporte público era quase inexistente. Hoje você consegue, você vai de trem, pega essa linha tal, linha amarela. O Mano teve aqui nessa semana, a entrevista dele foi ao ar ontem, e ele fala que depois da derrota na semifinal da Libertadores de 2000, ele volta até a 9 de julho a pé de madrugada, porque não tinha transporte, não tinha a estação Morumbi ali do metrô também, por exemplo. Então, acho que muita coisa realmente evoluiu. Mas, ao mesmo tempo, o ticket médio dos ingressos acabou subindo muito e acho que afastou boa parte da população dos estádios, né? Ah, com certeza, né? Eu até fazia uma época no meu site ainda, que era a seção quanto custava, né? Comparando os preços dos ingressos e dos anos 90 com hoje em dia. Claro que você não tinha o mesmo grau de conforto. É claro que você tinha que passar horas numa fila para comprar o ingresso. O palmeirense que foi assistir a final Palmeiras e Deportivo Nossa, Cali na verdade, Libertadores de tinha isso. 99 sabe do que eu tô falando, que foi um inferno comprar um ingresso para aquele jogo. Deu briga com polícia batendo em torcedor, torcedor indo para cima de polícia. Então aconteceu de tudo naquele jogo, que hoje é uma coisa que não acontece mais, você compra pela internet. É um saco ficar na fila virtual? É, mas não é a mesma coisa de ficar embaixo do sol horas numa fila que dobrava o Parque Antártica para você tentar comprar um ingresso e muitas vezes não conseguir. E você olhar para o lado, tem um cambista com 50 ingressos na mão. Era um terror, né? Comprar nos anos 90. Então eu sempre faço essa contextualização para não ficar também uma coisa muito nostálgica com memória seletiva, né? Era mais legal pagar mais barato, era uma experiência mais frequente você ir com a família toda, hoje já é mais difícil, porque você levar uma família toda para um jogo é um salário mínimo, né? Sim. Se você for 5 pessoas da família... O torcedor que brigou com o Neymar falou isso, inclusive, né? Exatamente. Você vai 5 ali, estacionamento ou transporte... comida, que é cara, porque hoje também não é mais aqueles vendedores que ficavam no estádio que entravam lá e vendiam. Hoje é tudo pertencente ao estádio, tem contratos, tem preço único, é uma empresa explorando. Então tudo ficou muito mais caro, ficou mais elitizado, isso é um fato. Alguns times sabem que isso também tem efeitos em campo, você não tem mais aquele apoio, aquele calor que você tinha do mesmo jeito anos atrás. Mas ao mesmo tempo você tem dinheiro para um mercado que está ficando insustentável, né? É muito caro fazer futebol. É muito absurdo o valor que a gente, não só no Brasil, mas acho que até na Europa. Então, é um absurdo você pensar no valor de um jogador, no valor do salário de um jogador, pensar o quanto esse meio ficou muito caro de se fazer. E, claro, que se paga, em alguns pontos se paga, outros não. Se ele se pagasse, eu digo que iria ter time com dívidas absurdas, né? Se ele se pagasse 100%. Mas ele tem, evidentemente, um mercado consumidor muito forte, que está ali assinando os pay-per-views, assinando os streamings, assinando tudo que tiver para assinar, para assistir. Então, tudo isso, de certa forma, ficou mais caro. Tem alguma contestaçãozinha à transmissão se ficou mais caro ou não, porque eu acho que essa a gente deveria contextualizar melhor. Por quê? Você acha que... Porque as pessoas têm uma ideia de que era mais barato quando era tudo no Premiere. Só que elas acham que o preço do Premiere é R$29 por mês, como é hoje no plano anual, e não era. Era bem mais caro, né? Bem mais caro. Era tipo 99, não? Isso. Assim? Em 2015, eu assinei o Premiere por R$105 por mês. Aí tem que corrigir a inflação, obviamente. E para ter o Premiere, eu não era tipo, vou assinar o Premiere 105. Tinha que ter a TV a cabo também. TV a cabo com pacote. Muitas vezes, depende da operadora, o básico não te deixava contratar o Premiere. Você tinha que ter o pacote intermediário para então contratar o Premiere. Era uma coisa bem elitizada, eu lembro Muito disso. elitizado. Então,
Eu tenho faturas dessa época que eu guardo ainda digitais, porque chegavam no e-mail já em 2014, 2015. Em 2015, quando eu assinei o Premiere, a minha conta de internet mais TV paga e mais Premiere era R$350, R$400. O Premiere era 105. Aí até mais uma história legal de contar. Em 2018, eu lembro que a gente fez uma mudança lá, porque tá muito caro, né? Naquela época eu tava com alguns outros custos que eu tava, né? Eu preciso baixar um pouco isso. Vocês não podem baixar o valor do Premiere? Eu tô vendo que tem promoção aqui que o pessoal tá pagando 79, eu tô pagando 105. Ah, não, dá sim, eu vou passar você para um plano de 79. Aí eu passei a pagar mais barato, R$79,90 por mês. Quando eu descobri, eu não tinha mais acesso ao Premiere Play. Era só na TV a cabo e o aplicativo não mais. Não mais. Um aplicativo que eu tinha usado numa viagem que eu fiz em 2017 para Portugal para ver futebol do Brasil, na Argentina, no Uruguai. Quando eu, em 2018, troquei, primeira vez que eu fui sair de casa assim, para ver o Premiere, opa, seu plano não dá acesso a isso. Então, R$79,90 para um plano que não te dava acesso via internet, 105 para um plano que te dava acesso via internet. Comparar hoje com um plano anual de R$29,90 é um pouco errado. Você tem que fazer a soma de todos os streamings. E às vezes as pessoas fazem, olha, se você assinar todos os streams do mercado, sai mais caro do que naquela época. Primeiro, você não está fazendo a atualização monetária. Você tem que colocar a inflação do período. Sim. Segundo, você não precisa assinar todos os streams. Por que você precisa assinar todos os streams? Alguns jogos são, por exemplo, os jogos da Record estão na Casa TV, por exemplo, na Série A do Brasileiro, né? Exatamente. Por que você precisa assinar todos? Se você pega um plano anual com desconto, tudo bem. Mas se você está pagando o Paramount Plus mensal, por que você continua assinando nos 2 meses que não teve Libertadores? A Libertadores acabou no fim de maio e ela vai voltar agora em agosto. Por que em junho e julho você continua assinando isso? Então, assim, pode ser, é incômodo eu ter que ficar assinando e desassinando toda hora. Antigamente era mais fácil, mas era mais caro. Hoje você pode. Se você tiver o trabalho de pegar a tabela ali, você consegue muitas vezes saber onde vai passar o jogo do seu time. Mas entendo, o torcedor quer saber em cima da hora, eu percebo isso pela audiência. É no dia que surge lá, quero saber onde o jogo do meu time vai passar. Você, inclusive, faz vídeos, né? Onde vão passar os jogos e costuma ser alguns dos seus vídeos mais acessados. Sim, e eu brinco que tem etapas, né? Quando sai uma notícia de direito de transmissão, é uma faixa do público que está ali sabendo 1 ano antes que a Libertadores sai do SBT e volta para Globo, e que a Libertadores, na época, sairia da Comebol TV e iria para o Paramount Plus. Em maio de 2022, uma parcela do meu público já sabia isso. Eu sabia que eu teria que repetir essa informação em novembro, sabia que ia ter que repetir essa informação em janeiro e sabia que ia ter que repetir essa informação a cada rodada da Libertadores, porque tem públicos diferentes para cada faixa. Tem o torcedor que se interessa por mídia esportiva e esse vai ser o primeiro a saber. E tem torcedor que não tá nem aí para mídia esportiva, que nem consome de verdade o meu trabalho, mas quer a minha informação. E é para esse torcedor que eu tô fazendo esses vídeos shorts diários, semanais, com a rodada do Brasileiro, agora que tá bastante pulverizado. Poderia ter ficado mais, mas ficou pulverizado. A Copa do Brasil também, que as pessoas hoje estão um pouco perdidas com o Amazon Prime e tudo mais. Mas com certeza é algo que as pessoas não é uma coisa homogênea. Cada um descobre em algum momento e muita gente descobre em cima da hora essa coisa da transmissão. Esse desconforto, talvez, do público de ter que caçar onde está o jogo, ele não é um pouco parecido com o que teve no final dos anos 90, quando jogos, campeonatos nacionais, estaduais, foram para a ESPN e para o Sport TV? Eu acho que naquela época foi um baque que a gente perdeu o acesso, né? Eu só fui ter TV paga em 2007, no fim do ano. Então a minha sensação nos fins dos anos 90 é que eu estava perdendo muita coisa que eu tinha ali. Hoje em dia não é exatamente perder. Hoje em dia até porque eu acho que tem mais eventos na TV aberta do que tinha 10 anos atrás. Hoje, para que as pessoas possam se nortear. Hoje a Sul-Americana fica no SBT. Você pode até não assistir. Ela tá ali dando seus 4, 5, 6 pontos. Mas ela tá lá, de terça-feira. Antes ela ficava na Globo, dividia praças com Copa do Brasil e muitas vezes com o Brasileirão. Você não via na sua região porque estava passando um jogo de outro campeonato. Hoje ela tá lá de terça-feira. Você tem futebol de terça-feira no SBT, de quarta-feira na Globo e muitas vezes de quinta-feira a Série B na Rede TV. Sexta-feira, às vezes. Então você tem muito mais eventos. Na TV aberta. O Brasileirão na Record é 6h30 da tarde do domingo. Essa é uma experiência que, desculpa, ninguém que cresceu nesse século conheceu. Não, essa janela era do Sport TV só, né? Essa janela era do Sport TV, do Premiere. Nos anos 90, você tinha algumas experiências de 2 jogos por rodada na TV aberta com a Band, mas também não era uma coisa fixa. Como eu sou bem maluco, eu digo que eu tenho uma planilha lá em casa que é todas as transmissões em São Paulo do Brasileirão de 87 para frente. Sério? Que é o marco temporal da Copa União, né? Que é a partir do momento que alguma emissora compra o direito do brasileiro de forma organizada, centralizada e escolhe o que vai transmitir.
Até então você fazia acordos ali pontualmente. Ah, quero transmitir esse jogo, vou lá, faço um acordo com um time, com outro time, com a CBF e transmito. Como foi o Brasileirão de 86, que a Manchete transmitiu a final de forma exclusiva, quebrando o pool que ela tinha com a Globo, com a Record e com a Bandeirantes. Então, naquela época era desorganizado. Tendo essa planilha, eu tenho esses dados, eu sei que no futebol nos anos 90 era mais acessível no Brasileirão na TV aberta e que a partir ali do domínio da Globo nos anos 2000 é um jogo por rodada. Um outro dado que me chamou a atenção também na mudança... Mas um jogo no domingo. Na Globo era domingo e quarta-feira, mas você tem às vezes ali um jogo que foi pro sábado por um motivo ou outro. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu lembro que quando a gente era criança, o dia do futebol era sábado, 4 horas da tarde. Quando que isso muda pro domingo? Por O quê? domingo era um dia que os organizadores do futebol, os dirigentes, não gostavam que tivesse televisão. Tá, Eles queriam que fosse o dia do estádio. entendi. Tanto é que em 87, para a Globo transmitir a Copa União de domingo, eles não tinham inventado ainda a divisão de praças. Então o que eles fizeram? Para não tirar o torcedor do estádio, a gente precisa que ele não saiba que jogo vai passar. E aí a Tá. gente escolhe 5 jogos no mesmo horário, põe 5 equipes da Globo prontas em cada um dos estádios e sorteia faltando 15 minutos qual jogo vai ser transmitido. E as outras 4 equipes ficam só Gravavam o assistindo jogo e ele passava em VT depois do Fantástico. pra praça em questão. Que Não, loucura, eu não o sabia disso. jogo era para todo mundo. O jogo sorteado ia para todo o Brasil. Era bizarro. Você tinha rodada, eu não vou lembrar exatamente os jogos, mas eu lembro mais ou menos. Acho que era São Paulo e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Foi sorteado um Bahia e Goiás. E passou Bahia e Goiás pro país inteiro, e Rio e São Paulo não assistiram. Depois. Que loucura. Mas tinha audiência VT, né? Porque, querendo ou não, você não tinha como ver esses jogos, não existia Sim, TV paga, não tinha celular, não tinha o internet. próprio gol, eu lembro quando eu era criança, saudoso Léo Batista, os gols do Fantástico, eu sabia se o São Paulo tinha ganho ou não no Fantástico. Exatamente. Você tinha que esperar até, se você não ouvisse o jogo no rádio e tal, que eu não tinha o hábito, você tinha que esperar até 9h30, 10 horas da noite, porque era no final do Fantástico, pra descobrir se seu time tinha ganho ou não. E aí dava aquele terror de ver o time adversário no ataque e já falar, putz, lá vem gol dos caras. Então, muita coisa evoluiu nesse aspecto também. Em 95, por exemplo, a Globo queria futebol para enfrentar a programação do SBT, né? Já tinha um Gugu muito forte, Uhum. um Silvio Santos que sempre foi muito forte desde os anos 60. E para ter esses jogos, eu lembro que o Eurico Miranda fez lá um baita trabalho para arrancar dinheiro da Globo. O Eurico Miranda era quem mais representava os times ali no Clube dos 13, porque a Globo teve que pagar a parte. Ela pagou um valor, porque ela tinha o Brasileirão em consórcio com a Bandeirantes. Ela paga um valor à parte para ela transmitir sozinha um jogo no domingo à noite, o domingo 7 horas da noite, por aí. A final do Brasileiro de 90 e Palmeiras e 5, Vasco 96. é à noite, é verdade. 97 já não era tanto por isso. 97 foi porque teve Brasil e Austrália na Copa das Confederações mais Aí cedo. depois, na sequência, teve a final do Brasileiro, é verdade. Tanto é que o Kleber Machado faz a final do Brasileirão por isso. O Galvão estava na transmissão lá da Arábia Saudita. Aquele 6-0 do Brasil na Austrália. 3 gols do Romário, 3 gols do Ronaldo. Eu falo, 97 foi louco. Foi o melhor ano. Mata-mata da Copa do Brasil tá pegando fogo e, claro, a gente trouxe aquela promoção especial aqui da KTO para vocês. E para dar aquele temperinho a mais, como vocês sabem. E hoje o pessoal da KTO preparou o quê? Preparou a chance extra. Essa aqui eu gosto, hein? Essa aqui a gente já falou antes. Como funciona? São 3 seleções apenas para a Copa do Brasil, tá? Você faz 3 seleções na aposta lá, não precisa ser do mesmo jogo, tá? Pode ser de jogos diferentes. Over goals, fulano vai marcar gol, tem que ser 3 seleções. Tem que ativar aí a chance extra, odd mínima de 3, o valor máximo de 25. Se uma das suas seleções não entrar, as outras entram. Só uma não entrou, você ganha uma chance extra na sequência, tá? Então, sabe quando bate na trave ou bate no ar e não entra? A chance extra é pensada desse jeito para te dar um tchan a mais aí na Copa do Brasil, nesse mata-mata. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Agora, a gente volta para a entrevista. Aproveitando essa época, acho que muita gente tem nostalgia dos anos 90. Uma coisa que... Porque a nostalgia, como você mesmo disse, às vezes ela filtra coisas ruins. O que era ruim naquela época, as pessoas fingem que não lembram. Tipo, era tudo melhor antigamente, os anos 90 eram muito melhores. E que era ruim, que graças a Deus não existe mais, daquela época no futebol e nos direitos de transmissão? Na televisão, eu acho que a nossa falta de acesso em geral às coisas, porque a gente não tinha uma internet popularizada, a internet comercial até começa em 95, mas eu mesmo fui ter no fim de 2006, né? Em casa. Eu até não tive a fase da internet de escada, porque eu não tinha nem computador para curtir essa época. Eu acho que o fato da gente ter que ficar esperando o Fantástico para saber quanto foi um jogo
Porque às vezes nem isso você sabia, né? Às vezes você não tá ali para ouvir rádio, você tá fazendo outras coisas. Uhum. Você tá convivendo com a sua família, você não tá no domingo vendo isso. Eu acho que o fato de a gente ter hoje muito mais acesso a qualquer jogo, você ter acesso a uma Série A2 de Paulistão, Série A3, mostra que antigamente tudo era muito mais sofrido, assim. Você não tinha como ver. Tem gols que eu nunca vi. Eu, de repente aparece no YouTube, alguém coloca, eu falo, caramba, eu nunca tinha visto esse gol. Jogo que eu fui com meu tio no Canindé, Portuguesa e Vitória em 99, eu fui rever esses gols agora, né? Porque alguém colocou no YouTube lá um trecho do Esporte Total da Band mostrando os gols daquela partida. Eu vi no estádio, mas eu nunca mais tinha revisto. Uma vitória de 3-1 do Vitória. Tuta jogava no Vitória. E eu só fui ver depois. Então, era muito mais complicado. A forma como você tinha que sofrer para ir para o estádio, essa questão das filas de ingressos, eu acho que pega muito também. Ninguém tem saudade, ninguém pode ter saudade de ficar 1, 2, 3, 5 horas numa fila de ingresso para comprar. Então eram coisas que não eram legais. E comprar a camisa do time também era muito difícil na época, né? Então, hoje em dia ela é Tipo, cara. o roupeiro do time, uma coisa assim, não é? Nos anos 80 tinha até uma matéria da Placar que eu fiz um dos primeiros vídeos do Estúdio Alan, em 2023 ainda, contando essa história de que alguns clubes não tinham sequer uma venda oficial, ou tinham uma venda oficial, mas tinha também o roupeiro que você ia lá no treino e comprava do cara. A Portuguesa dava para os jogadores venderem, cada um tinha uma cota de camisas que podia vender. E eles vendiam. E eles vendiam para ganhar um dinheiro extra. É muito doido, assim. Então, era mais difícil. Porque hoje eu vejo as pessoas falando, camisa de time é muito cara. Uhum. E é. É um absurdo. O preço de uma camisa de time é um absurdo. Mas sempre foi. Eu não combato a sua sensação hoje de que a camisa de futebol é cara. Ela é uma verdade. Eu combato a sua memória seletiva falsa de que antigamente era mais barato, porque não era. Era mais difícil de achar. Os valores corrigidos com a inflação são muito próximos ou iguais. É igual videogame. Se você botar um preço de um Mega Drive do começo dos anos 90, ele vai chegar perto de um preço do PlayStation. Eu vi esses dias o PlayStation 3 lançou a R$6.000 e o salário mínimo era R$300. Então, era muito mais caro. Seria equivalente, sei lá, o PlayStation 5 hoje ser lançado a 15 mil, 18 mil reais. Exatamente. Pegando a comparação. Eu lembro que o Play 4 já saiu um pouco mais barato, era 4, mas porque mesmo a Sony assim, já tinha representação aqui, Isso. mas eu lembro que tipo, mas era 4, 4,5 era mais caro também. Era uma coisa assim muito inacessível. Eu acho que a facilidade de acesso das coisas, embora algumas coisas continuem caras, como você falou, as camisas, ela deu uma facilitada. Esses exemplos de camisa, qual que era o mais absurdo, assim? Qual era o torcedor que mais tinha que passar perrengue pra comprar uma camisa do time? Era dos jogadores? Os jogadores da Portuguesa acho que até uma experiência legal, sei lá no Canindé, num treino, conversar com os caras e comprar a camisa. Só que ela era muito cara. Até nessa matéria aí, eu não lembro o preço exato agora, quem for lá no Estúdio Alan vai ver, o preço atualizado até 2023. Ela era uma camisa feita pela Mizuno, vinha do Japão, então ela era mais cara que as outras, ela era a camisa mais cara do futebol brasileiro na época. Você tinha que comprar com um jogador ali, era um preço complicado mesmo. E, tipo, não era a facilidade que você tem hoje, não de preço, mas muitas vezes de parcelar a camisa. Uhum. Ela é um absurdo, mas quem quer ter a camisa de R$400 pode parcelar em 10 de 40, né? Não tinha nada disso, você tinha que comprar ali na mão, no dinheiro que fosse. Eu lembro de ter visto esse vídeo, mas faz tempo. Não tinha algum time, você não tinha que mandar um cheque numa carta pro roupeiro? Aí é um ato de fé, né? Você mandar um cheque pro... O cheque até era pro clube mesmo. Era pro clube? Era pro clube. O cheque, quase um cheque calção, né? Cheque calção, já tô entregando idade aqui agora. Mas realmente era mais complicado, você tinha que mandar no cheque. Tinha times que já tinham uma visão mais avançada, o Flamengo tinha a Flá Boutique, né? Tinha loja no Rio de Janeiro já, em 87, 88, olha como eles eram pra frente, né? O Vasco também, nos anos 90, já tinha umas coisas mais legais. Mas era realmente um ato de fé, um ato de persistência. Tanto é que as camisas piratas eram muito mais frequentes no estádio e na rua como são hoje, do que são hoje. E essas camisas dessa época, elas são muito caras hoje, primeiro pelo tempo, e segundo pela escassez, né? Eu vejo camisas, por exemplo, do São Paulo campeão da Libertadores 92 até de 93, que passa de R$1.000 no mercado hoje de usados. Você coleciona camisa também, né? Tenho 338, salvo engano, na última contagem. Você tem alguma preferida? É uma pergunta difícil, né? Imagina. Não, primeiro que quem domina a minha coleção com mais de 50 é o Palmeiras, meu time, mas eu tenho de tudo. Eu tenho camisa do Corinthians, tenho camisa do São Paulo, camisa do Santos. Eu gosto muito das camisas que são dos anos 90 e que o meu pai comprava numa loja de fábrica da Rummel em São Caetano do Sul, que não era uma venda de fábrica, era uma venda de camisas que foram rejeitadas. Então, camisas que tinham algum defeito. Muitas vezes o defeito era uma bolinha pra fora, assim, o time não queria. Outras eram umas coisas mais graves. Eu tenho uma camisa do Fluminense lá que o escudo saiu ao contrário. O escudo tá invertido.
Tem uma do Fluminense também que o escudo tá certo, só que ela tem um jato de tinta azul que vazou da Hyundai. O patrocínio do Fluminense era Hyundai, vazou do lado, o Fluminense negou. Todas as camisas que eram rejeitadas, que eram Reebok, que a Hummel era quem fabricava as camisas da Reebok no Brasil, para quem não lembra disso. Andima era uma marca da Hummel também, e Pro 11 era uma marca da Hummel também. Que a Hummel tinha exclusividade com o Palmeiras, então ela criava essas outras marcas para fazer camisas para os outros times. E tinha a representação da Reebok no Brasil. Essas camisas rejeitadas, elas eram vendidas na loja de fábrica em São Caetano do Sul por R$5. E mesmo se você botar a inflação hoje, dá mais ou menos uns 50, 55 reais. Era um absurdo de baratas, né? E também tinha uma loja de fábrica da Penalty, que ficava lá também em São Caetano, acho que era Vadinho Esportes, que o pessoal fazia fila para entrar, porque era uma venda bem mais barata também de camisas rejeitadas. E aí nessa fase eu tenho a camisa do São Paulo, com patrocínio da TAM, que era da Penalty, Corinthians, da Penalty também, patrocínio da Souvenir. Tenho a camisa do Santos da Andima, da turma da Hummel, com patrocínio da Unicor. Essas são as minhas preferidas pela história que elas têm. E aí eu fiz um vídeo, tem um vídeo no Estúdio Alain, o vídeo tem mais de 1 hora, e eu mostro todas as camisas da minha coleção até dezembro do ano passado, né? Já chegaram algumas depois disso. E eu conto a história delas, e para você ver como ter coleção de camisas é um ato engraçado. Eu passei. Tem um ponto do vídeo lá que eu mostro as camisas meio corridas, assim, porque eu não tenho muita história para contar delas. E passei uma camisa que eu tenho do Atlético Paranaense de 95, 96 da Hummel. Uma camisa branca, com um escudo antigo, aquele escudo que parece o do Flamengo, só que na vertical. E tem 2 faixas vermelhas e pretas ao longo da camisa e a manga é preta. Eu tenho essa camisa desde 95 em casa. Eu tinha 4 anos quando ela chegou. Para mim, ela é mais uma camisa da minha coleção. De repente, começam os comentários. Que camisa é essa do Atlético Paranaense que eu nunca vi? De onde é essa camisa do Atlético que eu nunca tinha visto até hoje? Aí me acende o alerta. Por que tem tantos comentários chegando assim? Dou uma busca naqueles sites que tem camisas, né? Que catalogam camisas, o Futebol Kit Archive, por exemplo, e não tem foto nenhuma dela lá. Aí eu começo a ver pessoas que são do Paraná, que torcem pro Atlético. Bom, você conhece essa camisa aqui? Não, nunca vi essa camisa. Pô, que camisa é essa que eu tenho na minha coleção e que ninguém conhece? Aí um conhecido meu levou para um grupo de conselheiros lá do Atlético a foto dela e ela não existe. Essa camisa foi comprada na loja da Hummel em São Caetano, ela é uma camisa oficial. Na época, camisas piratas não tinham marcas, tá? Não colocava... Escrevia, sei lá, na camisa do Palmeiras era Verdão, em vez de escrever a marca. Eles tinham cuidado. A pirataria tinha mais ética nos anos 90. Não tinha a marca da fornecedora, é verdade. Os piratas dos anos 90 eram mais éticos. Aí eles não colocavam. Então essa camisa é da Hummel, tem etiqueta, né, rasgada, porque eles cortavam a etiqueta de camisas que eram rejeitadas pelos clubes. E que camisa é essa? Hoje a nossa tese, depois de conversar com pessoas, principalmente que torce para o Atlético Paranaense, provavelmente se trata de um protótipo. Ela foi rejeitada, ela nunca foi usada, ela tem uns probleminhas, acho que o cap dentro do escudo está em vermelho, ele nunca foi, ele era branco, e provavelmente o Atlético Paranaense não quis essa camisa, e aí a Hummel vendeu. Vendeu e passou para frente. E eu sei que provavelmente essa camisa ninguém mais deve ter, porque como ela chegou na minha coleção, meu pai na época ele tinha com a família um time de futsal, de futebol, para jogar com a família toda, e eles compraram várias para jogar. Então ficou basicamente com a minha família e com os amigos da minha família praticamente todo aquele jogo. Eu não sei se eles têm até hoje essa camisa. Eu tenho, tá guardada em casa, e ela muito provavelmente é um protótipo raro de uma camisa do Atlético Paranaense de 95, 96. Ela nunca foi, de fato, uma camisa do Atlético. E de camisa que entre aspas, existiu, que não foi protótipo, qual que é a mais rara da sua coleção? Acho que a do Chile, que eu tenho uma branca, manga longa, feita pela Hummel. Ela é de 95 e que eu saiba só foi usada na Copa América, de 95. Ela não há registros, porque o Chile trocava muito de fornecedor, de material. 98 é Reebok. Isso, usou Reebok, que aqui no Brasil era a Hummel que tinha a marca, mas ela é uma camisa da Hummel. Tanto é que Hummel, ela é até engraçado, ela é como se fosse uma tira de pano com escrito Hummel costurada em cima da camisa. E se você pegar a Copa América de 95, eles usaram exatamente aquela. Tem a vermelha e tem a branca, eu tenho a branca. Eu acho que ela deve ser a mais rara da coleção, porque nunca tinha visto ela em outros lugares e ela também foi comprada ali nesse esquema de camisas da Hummel que eram rejeitadas. E de clube, qual que você acha que é a mais rara? De clube, eu acho que no fim das contas, não sei se seria tão raro assim. Dos anos 90, porque muita gente pode ter a do Santa Cruz, por exemplo, da Andima, a Coca-Cola patrocinando, a Bahia também, com o Renner, mas acho que os torcedores devem ter nas regiões. Mas é que com o tempo rareia, né? Com o tempo rareia. Tem uma do São Caetano, de 95, que ela é da Pro 11, que também era uma marca da Hummel, também foi comprada nessas mesmas circunstâncias.
ela não tem o escudo que todo mundo conhece do São Caetano. Foi um escudo que foi usado ali só naqueles anos, naqueles períodos. E até o patrocínio é Sony TV Paulista, que era uma empresa que fazia concerto de TV Sony. E na manga tá escrito Tortorello. Tortorello era o prefeito de São Caetano. Naquela época ele estava pré-candidato a prefeito. E aí Então ele patrocinou a... era já uma pré-campanha do Tortorello a prefeito de São Caetano para a eleição de 96. Então tá escrito Tortorello nas duas mangas, assim. Ele patrocinou a manga da camisa do São Caetano. Então acho que ela é bem mais rara por ser um escudo diferente do que a gente conhece. E não bastante, eu tenho duas delas. Duas do mesmo modelo. Aproveitando que você falou do São Caetano, que você é de Santo André. O Santo André teve uma ascensão não tão, talvez, estável como o do São Caetano, mas os dois times hoje não se fala mais tanto. O que aconteceu para o Santo André e o São Caetano meio que sumirem do mapa no futebol? Péssimas gestões e a forma também como subiram, né? O São Caetano subiu com um projeto que foi muito bom, um projeto profissional muito bom, só que era insustentável do ponto de vista financeiro. Você tinha ali um aporte que era feito, né, pelo Saul Klein, herdeiro das Casas Bahia. Na época não aceitavam isso de jeito nenhum. Se a imprensa falava, eles rejeitavam, recusavam. Isso não é verdade, isso não é verdade, nós andamos com as próprias pernas. Mas depois que passou, eu estava numa coletiva do São Caetano no começo de 2020, que eles apresentaram o Paulo Pelaipe, que tinha vindo do Flamengo, que eles falam, não, o Saul Klein tinha que ter uma estátua para ele aqui no clube. Antes de todas as coisas que aconteceram aí, de notícias envolvendo o Saul Klein. Então, era uma coisa que tinha dinheiro sim, do herdeiro das Casas Bahia, muito patrocínio que era trazido também, a Consul, né, era trazida pelas Casas Bahia. Quando eu comecei a ver o São Caetano, o primeiro jogo da minha vida em estádio foi na Série A3 de 97 contra o Rio Preto. E naquela Série A3, cada hora o São Caetano tinha um patrocinador diferente, curiosamente todo mundo ligado ao mundo de eletrodoméstico, eletroeletrônicos. Devia ter alguma permuta ali, pá. Exatamente, Singer. É verdade, aproveitando isso, é verdade uma história que eu lembro que eu ouvi quando criança, que eu nunca pude verificar. E o Pão de Açúcar só tinha Parmalat por conta de algum acordo tem a ver com Palmeiras e tal, que você no Pão de Açúcar só vendia Parmalat? Eu nunca ouvi falar exatamente dessa história, então eu não sei dizer se isso aconteceu. A gente conhece umas histórias da Parmalat do tipo as padarias boicotando a Parmalat porque o jogador do Palmeiras pisou na camisa da Portuguesa, né? Teve isso, Era engraçada essa. Umas histórias envolvendo a Parmalat também. A Parmalat, ela comprou o Paulista de Jundiaí. Virou Et Jundiaí. Que era uma marca da Parmalat. Isso, molho e tal. Marca de molho que eles tinham acabado de comprar. Eu contei essa história recentemente num vídeo dos times que mudaram de nome no meu canal. E é muito legal, por isso que eu adoro fazer o Estúdio Alan, porque eu aprendo fazendo também, né? Que o Paulista mudou para Et Jundiaí porque eles queriam fortalecer a marca de molho. Sim, é uma parte da história. A outra é que Paulista é marca de leite concorrente da Parmalat. Então verdade. eles jamais teriam um time chamado Paulista. Leites Paulista, Leites Parmalat, virou isso. Então a Parmalat tem umas histórias interessantes no futebol também. Mas eu não sei essa questão do Pão de Açúcar aí da Parmalat. Mas eles eram muito ligados, né? Porque eu acho que o Pedro Paulo Diniz foi patrocinado na Fórmula 1 pela Parmalat. Sim. Tem carro da Sauber. Ford Corse, na Sauber. Aproveitando esse gancho, qual que é o maior efeito Mandela, você acha, pro torcedor? Tipo, algo que não aconteceu e todo mundo jura de pé junto que aconteceu. Tipo o 11 de setembro interrompeu a TV Globinho, que não é verdade. Rapaz, na mídia esportiva... Eu acho que um efeito Mandela que existe hoje, que eu vejo nos comentários, pela forma como as pessoas comentam sobre o futebol de hoje, é achar que tinha muito mais futebol na TV aberta nos anos 2000 e 2010. Acho que talvez seja pela marca da Band e seu canal do esporte. Eu acho que isso aí foi meio que diluindo em nostalgia nas pessoas e acho que não era bem o caso. Né? Às vezes eu pego gente falando que eu assistia a final do Brasileiro de 90 na Band em São Paulo. Só se for o jogo de volta. O jogo de ida não passou por causa do bloqueio de praça. Do bloqueio de praça. A Band passou depois, passou em VT. Que, aliás, né, voltando a um outro ponto que a gente estava falando, o VT na Band dava muita audiência porque era a única forma de você ver o jogo. Às vezes o Brasileirão de domingo não existia televisão, pelos motivos que eu falei, os dirigentes queriam que o futebol fosse do torcedor de estádio de domingo. O jogo era às 4, dava 6 da tarde, a Band começava a passar o jogo em VT na íntegra. Porque dava uma audiência também grande. Às vezes dava 8 pontos, 9 pontos. E as pessoas não iam abrir o Instagram e descobrir o placar, né? É como se o jogo fosse às 6 mesmo. Muita gente que é dos anos 90, que foi criança como a gente, é muito ligada ao rádio. Algumas pessoas perguntam por que você não é tão ligado ao rádio? Porque eu em casa, e por uma influência até do meu pai, nós não ouvíamos os jogos no rádio. A gente ficava o máximo possível sem saber quanto foi o jogo para assistir ao VT depois na íntegra, sem saber o resultado e ter a emoção como se o jogo estivesse sendo ao vivo. Lá em 97, por exemplo, você tem uma Band que transmitia a Série A2 do Campeonato Paulista de segunda-feira à noite.
Dizem muito porque o Luciano do Vale era Ponte Pretano e a Ponte Preta estava naquela Série A2. Tanto é que ele passa a Série B do Brasileiro depois também, Uhum. de segunda-feira à noite. Então eu fui criado vendo a televisão. Eu não sou tanto do rádio. Por isso que eu acho que eu gosto muito mais de futebol brasileiro hoje do que futebol europeu, porque eu não sou da geração que começou a ver futebol pela ESPN, pelo Esporte Interativo, pela TNT Sports. Eu sou alguém que começou a ver futebol na Band do Luciano do Vale, na Record, na SBT, na Globo, na Manchete. Então eu gosto muito mais de futebol nacional, tenho esse apego aos clubes. Quem eu conheci primeiro? Eu conheci a Matonense primeiro que o Bayern de Munique, pô. Pra mim faz parte da minha infância. Hoje eu sinto quando a Matonense tá lá sendo rebaixada pra quinta divisão. Eu sinto muito mais. Ah, você viu lá que o Sunderland caiu? O Sunderland subiu? Ah, que legal. Mas você viu que a Matonense caiu? Que tristeza. Pra mim é muito mais isso. E a Band daquela época passava muito mais jogos mesmo de outras praças. E até um ponto que também pra gente trazer pro dia de hoje em comparação com aquela época, e de volta pra minha planilha dos jogos do Brasileirão transmitidos para São Paulo, nós estamos tendo uma experiência que não se tinha desde os anos 90 de ver jogos que não envolvem grandes paulistas. Porque a Record está transmitindo um jogo por rodada sem divisão de praças. Então já passou Inter e Vasco, já passou Inter e Fortaleza, agora a gente está gravando dia 31 de julho, vai ter no próximo domingo Ceará e Flamengo. São jogos que não fazem parte da vida de quem cresceu nos anos 2000 e 2010 aqui em São Paulo. A Globo não passava. E eu tenho esse dado também, de 2003 dos pontos corridos até 2024, com a Globo tendo todo o direito de transmissão e, no máximo, dividindo com a Record uns anos ali, com a Band em outros, mas aquela divisão consentida, né? Só passavam os jogos que a Globo também passava. Você teve, salvo engano, 6 jogos que não envolveram nenhum dos 4 grandes paulistas, sendo que desses 6, 3 envolveram pelo menos o São Caetano ou a Ponte Preta. Sem ter nenhum time grande mesmo, são 4 jogos, aliás. É um jogo do Flamengo em 2013 que eu não sei porque a Band transmitiu para São Paulo, acho que porque ficou sem jogo para transmitir, tinha Libertadores na Globo, acho que foi alguma coisa assim. E um Flamengo e Atlético Mineiro, talvez em 2020, que foi transmitido só porque Goiás e São Paulo foi cancelado faltando 10 minutos por causa da Covid. Porque os jogadores do Goiás estavam todos com Covid e o jogo foi cancelado, aí mostrou. Então você pega na era dos pontos corridos, de 2003 a 2024, são mais de 20 anos, são 22 campeonatos. Você ter um público paulista acostumado a ter só jogos dos times grandes e apenas 2 vezes de outros estados, a Record esse ano já vai para o seu 7º jogo, que não envolve nenhum dos times grandes paulistas, em São Paulo. Alguns jogos vão mal na audiência, como Inter e Vasco, porque realmente que interesse desperta num palmeirense, num corintiano, 2 times que estavam mal na tabela. Mas você tem um Fluminense e Cruzeiro, que tá todo mundo de olho no Cruzeiro, disputando liderança, que chegou a meter 7 pontos de média, 9 de pico e deixou o SBT bem para trás num dia que todo mundo achou que o SBT ia ganhar da Record. Então, não é só também, futebol na Record tá uma merda, não dá audiência, não sei o quê. Há um costume e há uma falta de costume. O paulista não foi acostumado a ver jogo que não envolva Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos nos últimos 20 anos, 20 e tantos anos, porque a Globo só transmitia jogos daqui. Agora a Record tá com esse contrato até 2027. Nós vamos ter essa e mais 2 temporadas para o público se acostumar que futebol não é só Palmeiras, não é só Corinthians, não é só São Paulo e não é só Santos. Então é bem interessante que a gente tenha de novo essa experiência que nos anos 90 era mais comum. O Carioca passava na Record e na Band para São Paulo, hoje também está passando. Né? A Band transmite o Carioca para São Paulo. Então eu acho que tudo isso é a formação de uma geração. Querendo ou não, as pessoas não param de nascer. Tem criança que nasceu ali em 2018, 2019, que está tendo agora os primeiros contatos com o futebol e está aprendendo que futebol também passa jogo de Fluminense, de Botafogo, de Cruzeiro, de Fortaleza, aqui em São Paulo para nós. Esse é um cuidado que a NFL tem muito. Né? Mesmo que seja um time de um mercado grande ou atual campeão, o limite de partidas de horário nobre são 6. Né? São 8 semanas possíveis, 17 jogos, mais 8 semanas. Eles não colocam só o mesmo time toda semana. Né? Existe uma variação grande que eu acho que faz bem pro esporte como um todo, né? Tem um produtor amigo meu na ESPN, o Lucas, que veio do Rio quando teve a fusão da Fox, e ele torce pro Flamengo. E às vezes ele me fala uns jogadores do Flamengo de 2003, 2004, que, cara, eu não sei quem é. Tipo, eu fico olhando assim, Lucas, você tá inventando esse nome, cara, eu não sei quem é esse cara. Ele, não, pô, tô te falando. Aí ele abre o Google e me mostra, o cara jogou no Flamengo. E assim, por ter vivido a minha vida inteira aqui em São Paulo e tal, muita gente do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, tirando quando o Vasco foi campeão brasileiro, ou o próprio Flamengo no final da década de 2000, esse período que não houve finais, que não houve um impacto grande de alguns times, eu simplesmente não conheço. Eu lembro que, até brincando como criança, você lembra daquele futebol de botão da Gulliver que vinha 12 times? Uhum. Eram os 12 grandes, chamados 12 grandes. Aí eu fazia os meus campeonatos, montava a tabela e tudo. Quando tinha, sei lá, um Fluminense e Cruzeiro, eu olhava pra mesa de botão assim e falava, nossa, que jogo esquisito.
Porque não era o jogo que eu via na televisão. Não é um jogo, nossa... Muito distante, né? É um jogo distante de mim, assim, olhando na Fluminense e Cruzeiro. Se fosse Fluminense e São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras, pra mim é um jogo próximo. Porque a televisão cria a gente assim, de alguma forma, né? Por mais que nos anos 90 a Band transmitisse mais jogos, mas o grosso sempre foi jogos que envolviam times paulistas, né? Porque a audiência é assim... E aí vira essa coisa, você fala, na NFL tem essa preocupação em não deixar acontecer. Aqui é o eterno ciclo vicioso, né? O Flamengo dá mais audiência porque tem mais torcida. Aí você só passa jogos do Flamengo, ele vai tendo mais torcida e fica assim pro resto da vida. E a televisão ela não tá aqui para fazer filantropia, né? Sim. Ela tá para ganhar dinheiro, ela tá para ganhar audiência. E se o Flamengo e o Corinthians são os times que dão mais audiência, vai passar mais. Só mudou isso nos anos 2010 porque a Globo viu que o Flamengo e o Corinthians davam mais dinheiro no Premier. Aí os jogos saíram um pouco da TV aberta, tem uns anos aí que foi difícil. Foi difícil pro flamenguista e pro corintiano ver o time na TV aberta. Tanto é que a gente percebe, na época que eles começaram a ter aquele tal do mínimo garantido, que todo mundo começou a arrancar a cueca pela cabeça porque eles começaram a ganhar muito mais dinheiro com o Premier do que os demais, o torcedor sofreu nessa época, porque a Globo começou a deixar eles só exclusivos no Premier porque alguém tinha que pagar a conta do dinheiro que eles estavam dando. Muitos clássicos também ficavam exclusivos no Premier, né? E aí é uma coisa que eu não entendo muitas vezes o torcedor, né? Principalmente de internet. Se for uma pessoa de mais idade, aí eu juro que eu entendo muito. Mas às vezes eu vejo gente da minha idade para baixo, muito para baixo até, gente de... Eu tenho 34, gente de 25, 26, 23, que reclamava no Twitter, na época que eu estava no Twitter ainda, porque tinha um São Paulo e Corinthians que estava no YouTube, no Campeonato Paulista. Ah, antes era muito melhor, tinha todos esses jogos no Premiere, agora eu tô tendo que assistir jogo no YouTube, e não sei o quê, é ruim, porque não sei usar, tem que procurar na televisão, não sei o quê. Você me jura que um jogo no YouTube é menos acessível do que um jogo no Premiere com exclusividade? Olha a bolha que as pessoas estão vivendo, e para piorar essa situação de bolha, que ela acha que aquela realidade dela é a realidade de todos, que muita gente não pode pagar o Premiere mesmo custando R$ 29,90 por mês no plano anual, porque é difícil se comprometer com um plano anual, e passa de uma vez no cartão de crédito, né? Passa a compra de uma vez lá, o seu limite vai pro saco. Sim. As pessoas, para piorar essa situação, agora vem o Ibope com essa medição aí de audiência unificada que desconsidera celular e tá dando a falsa impressão de que a Cazé TV tem menos audiência que o Sport TV Premiere, sendo que isso não é verdade. A Cazé TV tem mais audiência. Quando você desconsidera celular, você está desconsiderando pelo menos metade da audiência da Cazé TV. Teria como ter algum tipo de medição em todas as Smart TVs? Então... É muito complexo algo assim? Não sei se seria caro, talvez fosse muito caro, e eu também não sei como é que ficam as questões de privacidade, você provavelmente teria que da aprovar. Lei de proteção de dados e tal. Não que não estejam pegando seus dados hoje nas Smart TV sem você saber, precisa ler como é que tá lá o... Eu precisaria ler todo o termo de consentimento de uso de quando você assina uma Smart TV se não tem algum software ali olhando a sua tela. Mas acho que teria essa questão da privacidade. A medição do Ibope, querendo ou não, ela é feita com aparelho, por amostragem, então se a população tem 30% de uma faixa tal, tem que ter 30% da amostra com essa faixa. Tem numa casa, por exemplo, eu fico imaginando quem tem esse aparelho do Ibope em casa deve ser um inferno assistir televisão. Cada um tem o seu código. Então, se eu tenho o meu código de um homem de 34 anos, eu tenho que digitar o meu código para mostrar que eu estou assistindo televisão. Isso? É opt-in? Tipo, você liga no Ibope e fala, quero... O Ibope escolhe e é sigiloso. Quem tem não pode falar que tem. Não pode falar. De vez em quando vaza uma imagem aí, mas não poderia vazar não. Gente que tem o aparelho em casa... Porque se for de dado público, você corre o risco de uma emissora chegar lá no cara e falar, opa, né? Você corre o risco. Não estou dizendo que as emissoras fariam isso, estou dizendo cortar risco. O risco existe, sim. Nós estamos num mundo de humanos, né? Humanos fazem coisas erradas. Humanos erram, sim. Então, é sigilo total, mas acho uma medição que tem uma amostragem baixa para o que eles pretenderiam. O painel nacional de televisão tem 15 praças que representam 14 estados, porque 2 são em São Paulo e Campinas. Como é que você quer pretender que isso seja uma audiência nacional? A gente tem no máximo a média das 15 praças que estão ali. Então é São Paulo, Rio, Recife, Curitiba, Porto Alegre, sempre com amostragens muito baixas. É o número com o qual a gente trabalha, então eu não questiono nesse sentido, mas acho que a amostra deveria melhorar sim, deveria ter mais gente participando e deveria ser de um jeito melhor e que envolvesse de alguma forma o celular. Diz que funciona com o áudio da televisão, né? O aparelhinho também pega o áudio da televisão. Então eu fico... Algumas perguntas que o Ibope não responde, assim. Isso de praça faz sentido porque, por exemplo, a Globo, historicamente, sempre teve uma audiência maior no Rio do que sempre foi muito grande, né, desde os anos 70, mas no Rio, por exemplo, Vale Tudo tem números melhores do que em São Paulo. E o oposto também se aplica, né? Durante muito tempo, o Aqui e Agora, que é sempre tratado como um sucesso absoluto, ele ia muito bem em São Paulo. O Ratinho também, né? Mas no resto do país, não necessariamente. O Ratinho era um fenômeno muito de São Paulo no começo, ali na Record e tal. Não era uma coisa muito nacional. Mas São Paulo, infelizmente, é o que o mercado publicitário olha
como se fosse a verdade absoluta. Porque é o maior mercado em número de pessoas, é uma região metropolitana gigantesca, Muito maior variada que em muitos termos de países aí da geografia, Europa, sim. né? Então é muita gente envolvida. Mas eu fico triste, porque São Paulo ele tem um perfil diferente do resto do Brasil. Às vezes a gente fala, futebol está em queda na audiência. Em São Paulo, de fato. Se você for ver, a audiência na TV aberta é menor por vários fatores. Porque o streaming roubou um pouco, porque a TV paga roubou um pouco, mas também porque há outras formas de lazer que ficaram muito populares neste século. Antigamente você tinha o futebol, o que estivesse passando na televisão. Ou era futebol, ou era novela. Sair de casa era muito mais caro do que era porque as pessoas tinham menos dinheiro, o poder de compra era inferior. Hoje você tem celular, você tem uma vasta coleção de filmes, séries e tudo mais no streaming, no computador, no celular, na própria televisão. Toda cidade de região metropolitana tem um shopping. Não sei como é que tá no interior hoje, porque eu não frequento tanto, mas Santo André, no meu tempo, tinha o Mapping. Hoje tem 3 shoppings. E que virou Shopping ABC, né? E ainda se chama de Mapping, é verdade. O meu parâmetro é o McDonald's. O McDonald's, quando eu era criança, acho que era São Paulo e Campinas. E aí agora São Bernardo do Campo também. São Bernardo também tinha, ali do lado Do Metrópole. do Metrópole. Mas hoje em dia o McDonald's foi uma coisa mais pulverizada. É isso, tem mais opções. E aí eu ia entrar nesse mérito. Tirando alguns casos, por exemplo, o Gui que tá aqui, que o filho dele é Corinthians, e é isso aí. Mas você que tá em contato com o torcedor, eu sinto que as crianças hoje, tipo, até 10 anos, não é que nem era na nossa época, era uma coisa... Você sabia quem na sala era palmeirense, quem era corintiano, quem era São Paulino, quem era santista. Eu não tô sentindo isso hoje, quando eu ando na rua, quando eu ando no shopping. Cada vez mais difícil encontrar uma criança usando uma camisa de um time. Mas acho que com o tempo essas pessoas ainda podem gostar do esporte. Eu acho que as crianças hoje elas já estão nascendo com o celular na mão e é muito mais difícil fazer com que alguém que nasceu com o celular na mão fique 2 horas sentado esperando que alguma coisa aconteça, e o futebol não é um esporte que as coisas acontecem o tempo todo. Muito por isso que o americano não gosta tanto, né? Sim. É um esporte meio parado se o jogo for... E tem um empate também, né? Que é uma coisa que o americano mas não 2 entra na cabeça técnicos dele. retranqueiros, por exemplo, que é o que acontece muito no futebol muitas vezes, já é um negócio que o americano não gosta. Imagina para uma criança que tá ali sendo estimulada o tempo todo por tela, pelas coisas acontecendo, por tudo mais, deve ser um negócio chato para elas. Mas eu percebo cada vez mais também, na minha época, numa primeira série, em 98, que todo mundo tinha 7 anos, quase todos os meninos da sala gostavam de futebol. Sim. Todos. Talvez hoje isso não esteja acontecendo. Então, se você perguntar se eu reunisse toda a minha galera da primeira série, todo mundo vai ter lembranças de futebol de 98. Hoje eu tenho um contato com uma galera que tem 18, 19, 20 anos, que frequenta os meus canais ali, que fala, as minhas primeiras lembranças são quando eu tinha 12 anos, 13. Passou a se interessar por futebol depois. Então, uma galera que nasceu em 2000 e só foi se interessar por futebol em 2012, 2013, 2014. Ou que nasceu em 2007 e foi se interessar agora, em 2020. Porque, querendo ou não, uma hora o futebol abraça essa pessoa. Então, eu acho que tem essa questão das telas, acho que tem a questão também do como a pessoa gosta de futebol, que também mudou. Mesmo uma pessoa que é jovem, que gosta de futebol. Eu lembro que quando eu comecei no jornalismo, a nossa grande preocupação ali em 2011, 12, é que as crianças iam torcer para o Barcelona e para o Real Madrid, e não mais para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim, os times. Eu não acho que isso aconteceu. Eu não acho que isso aconteceu e não acho que isso vai acontecer. Mas você não vê muito mais criança com camisa do Manchester City, do Barcelona, Sim, do PSG? só que eles torcem pro jogador e não torcem pro time. Tanto é que eu vejo camisa do Al Hilal. A primeira vez em 2022, né, 23, o Neymar vai pra lá em 2023, né? Isso. Que eu vou pra um jogo do Paulistão, da segunda divisão, terceira divisão, filmar, fazer vlog pros meus canais. E que eu vejo um menininho, devia ter uns 5, 6 anos, com uma camisa do Al Hilal. Eu falei, meu, não é possível. Não é possível. Onde a gente vai parar? Então é tudo mentira. As pessoas não iam torcer pro Barcelona, elas torcem pro Neymar. Elas torcem pro Cristiano Ronaldo. Messi, então tem camisa do Al Nassr que eu já vi em estádio também. É um fenômeno parecido com o que acontece na NBA, eu acho, que é uma liga de jogadores. As pessoas acompanham muito o jogador. Mas acho que tem influência da mídia esportiva aqui também. Como a ESPN e como o Esporte Interativo venderam as suas transmissões para o público ali entre 2009 e 2018. Messi contra Cristiano Ronaldo. Messi contra Cristiano Ronaldo. Nós paramos de falar Barcelona e Real Madrid. Vai ter Messi contra Cristiano Ronaldo hoje, hein? Vamos ter um confronto, Messi e Cristiano Ronaldo. Tinha a época do Mourinho contra Guardiola, né? Sim. Mas era Messi e Cristiano Ronaldo, Messi e Cristiano Ronaldo. Então formou-se o torcedor do Messi Futebol Clube. É que hoje nós temos a MLS, que tem algum jogo ou outro na TNT, mas que o grosso mesmo tá na Apple TV. Se a MLS tivesse um pouquinho mais acessível, tivesse de novo na ESPN, que passou durante muitos anos, né? Talvez a gente tivesse mais gente torcendo pro Messi. É que o futebol, desculpa, é muito ruim, o futebol da MLS. Mas a Liga Saudita, quando surgiu, bombava no meu canal lá o vídeo sobre o GOAT, o vídeo sobre a Liga Saudita na Band, no canal, onde assistir. o canal 21, que nem foi pro ar, mas que prometia transmitir
a Liga Saudita. E, infelizmente, eu não gosto disso, desculpa. Eu acho que o lugar de torcer para atleta é o tênis e a Fórmula 1. A Fórmula 1 você pode torcer para o Lewis Hamilton, você pode torcer para o Max Verstappen. Eu torço para o Hamilton. Mas ainda assim, preferi que torcesse para Mas é equipes. estranho. Mas é estranho. É estranho que eu digo não de errado, mas eu também torço pro Hamilton. Então, tipo, olhar todo o meu guarda-roupa ali, Petronas, tava assim, putz, agora vai ter que ficar vermelho isso aí. Já foi estranho Dá da McLaren para Mercedes, dá né? um negócio assim, tipo, tudo bem, mas é cultural, é normal, vamos dizer assim. A gente nasceu torcendo pro Brasil, né? O Ayrton Senna, eu não peguei tanta. A gente não pegou, a gente tinha 3 anos quando o Senna morreu. Mas ainda tinha aquela aura do Senna envolvendo a Fórmula 1, matéria sobre o Senna. Quem viveu a infância ali em 95, 96, 97 sabe como se falava muito mais do Senna ainda na televisão. Qualquer coisa era motivo para falar. Então, essa coisa de torcer para jogador é uma coisa que eu não compro, não faz parte da minha essência. Eu não tô nem aí pra bola de ouro, por exemplo. E hoje bola de ouro é um dos negócios que mais dão audiência para uma casa TV que transmite. Que mexe muito com as pessoas. Desculpa, bola de ouro pra mim é uma das coisas menos relevantes que tem numa temporada pra mim. Se a bola de ouro for no mesmo horário de um jogo de tarde, eu vou assistir o jogo. Pra mim não me interessa. Se eu gostasse de premiação, eu ia ver o Oscar. Pra mim não faz o menor sentido. Não sou tanto assim de premiação. As grandes histórias pra mim estão no futebol de clubes e no de seleções também, que eu ainda sou bastante fã e as pessoas hoje reclamam, né? Ah, eu odeio data FIFA, não sei o quê. Eu gosto muito de futebol de seleção. Muito ainda. Será que só a Copa do Mundo que mexe com as pessoas ainda ou realmente caiu no... Eu acho que caiu um pouco porque os times da Europa, querendo ou não, viraram seleções. Então, a grande sacada da seleção, do futebol de seleções antigamente, era você reunir jogadores que era uma coisa E impensável. escolas também, né? Era um conflito de escolas, não só que também de não existe mais, seleções. né? Não existe mais. Lembra que a gente ia para uma Copa de 98, uma Copa de 2002, vendo como será que a Alemanha vem dessa vez? Como vem a Espanha? Será que a França é tudo isso mesmo? Campeã da Eurocopa, atual campeã do Agora mundo. você já sabe, porque você tem muito acesso. Perdeu não vou dizer o encanto, mas perdeu o desvendamento. Né? E os times da Europa eram mais fracos do que as seleções. Se você botasse o Real Madrid de 98 para jogar com a seleção da França de 98, provavelmente a França talvez ganhasse o jogo. Não sei. Hoje em dia a gente sabe que os times são mais fortes. O Real Madrid é mais forte que muita seleção. Então, a graça era, o cara tá jogando muito ali no Barcelona, né? Aí vem pra seleção brasileira. Imagina o Romário do lado do Ronaldo. Que sensacional. Hoje, que motivos eu tenho para imaginar o Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira se ele já tá numa seleção que é o Real Madrid? Então perdeu um pouco isso. Só que eu gosto muito ainda, principalmente de Copa do Mundo, das histórias, das eliminatórias, quando o time vai pra Copa. Você pegar uma Jordânia indo pra Copa do Mundo, é uma baita história legal. Então, eu acho que ainda tem grandes histórias ali, mas tem uma geração que já não... Primeiro, né? Essa história de torcer para jogador. Brasileiro que torceu para a Argentina na Copa do Mundo por causa do Messi. Os meus advogados pediam para eu não dizer minha opinião sobre isso. Prefiro não falar o que eu penso, porque eu acho... vou me limitar a dizer que eu acho errado. Eu perguntava quando é que vem aquele TMzinho, trademark, pro Messi merece. Porque o Messi merece. Tá bom, se o Messi jogar no... Se é palmeirense, se o Messi jogar no Corinthians, você acha que ele merece ganhar um Mundial? Não, de jeito nenhum, ninguém vai falar isso. Então perdeu-se até essa rivalidade, né? Essas mesmas pessoas falam assim, não existe rivalidade entre Brasil e Argentina, isso é invenção do Galvão Bueno. Então você passou um atestado que você não conhece a história do futebol, você não sabe o que é o futebol, você não ouviu meia hora de conversa de jogadores que viveram o futebol dos anos 80 e 90. Hoje, porque os caras são amigos, jogam no mesmo clube toda hora lá na Europa, pode ser que tenha diminuído um pouco mesmo. Mas ainda tem, né? Mas ainda tem. A gente viu no último Brasil e Argentina, inclusive, com a declaração que envelheceu muito mal do Rafinha, mas que... Eu acho que o brasileiro que torce pra Argentina tem todo o direito. Você pode torcer pra quem você quiser. Se você quiser torcer pro Ibis, você pode torcer à vontade. Agora, tem uns argumentos que são muito fracos. Muito fracos. Essa de não ter rivalidade à invenção do Galvão Bueno, mentira. Sempre teve rivalidade entre Brasil e Argentina em todos os esportes. Mas é só pegar 82, o Brasil joga contra a Argentina na Copa e o Luciano do Vale narrando. Exatamente. O jogo com expulsão, o jogo que teve ali Maradona expulso. Não foi um jogo fácil. Não foi um jogo tranquilo. Não é invenção do Galvão Bueno. Você pegar outro argumento também, que esse pra mim é o pior que existe. Eu torço pra Argentina porque a CBF é corrupta. A AFA é ótima, a né? AFA não é um poço de honestidade, né? Vamos colocar dessa forma. É cada argumento horrível que se tem pra... Eu torço pra Argentina, é direito seu. Tu pode torcer à vontade pra Argentina. Mas arcar com BO, né? Eu vejo muito, isso é uma coisa que o Biratã disse uma vez pra mim, eu concordo. O americano, quando ele consome o beisebol, ele geralmente consome o time dele. Então, sei lá, o cara mora em Nova York, torce pros Yankees, ele vai assistir os Yankees, vai assistir um pouco os Red Sox pra secar os Red Sox, mas é muito difícil ele assistir um jogo do Seattle Mariners, por exemplo, mesmo que seja em horário nobre, que esteja em transmissão nacional. Você sente que
futebol aqui no Brasil é um pouco parecido? Assim, a maior parte dos torcedores, tipo, eles só acompanham o time deles e dane-se o resto? Eu acredito, por mais que tenha algumas pesquisas que de vez em quando mostram, não, eu gosto de assistir 2 jogos de futebol na semana e tudo mais, o que a gente vê no dia a dia não é isso. Tanto é que eu cansei de ver na minha bolha palmeirense, pessoas com quem eu tenho mais contato, que eu cobri muito tempo Palmeiras também na época do Torcedores.com, sou palmeirense. Sei lá, em 2024 mesmo, o Palmeiras tomou um 3-0 do Fortaleza, né? Isso é um absurdo. O Palmeiras não pode tomar 3-0 de um time como o Fortaleza. Bicho, você não assiste futebol para saber que o Fortaleza era um dos principais times do Campeonato Brasileiro e você Agora acha que é um tá mal, mas acidente. nos últimos anos. Tá mal porque desgastou o trabalho do Vojvoda e todo o trabalho acaba acontecendo isso de uma hora ou não. Mas o Fortaleza tá aí desde 2019 na Série A sem cair. Até lutou para não cair em 2020, né? Mas fazendo mais campanhas boas que campanhas ruins. E é um atestado de que você não assiste nada. E é uma história, quando você assiste só o seu time, você acha que a obrigação dele é ganhar sempre, porque você não conhece o adversário. Isso é muito ruim. E isso existe. Eu falo que o brasileiro gostar de futebol é uma meia verdade. Ele gosta mais do time dele. Gosta de ganhar. Gosta de ganhar em primeiro lugar. Sim. Gosta do time dele, segundo lugar. Gosta de secar o rival, em terceiro. E aí, paulista da audiência pro time rival, né? Então, o palmeirense ele vai assistir o jogo do Palmeiras. Do Corinthians, se for um jogo legal de secar, ele assiste. O do Santos, do São Paulo também. E aí ele vai pensar em gostar de futebol. Se ele gostasse de futebol mesmo, ele não deixaria a audiência despencar quando tem um jogo sem paulista na televisão. E muitas vezes de final, né? Por que uma final Fortaleza e LDU dá 8 pontos no SBT em São Paulo e uma final de Champions League dá os mesmos 8 pontos? Porque não tem um time grande como o Flamengo, um Corinthians, um Aqueles 8 são que gostam de futebol mesmo. Essa galera gosta de futebol. Essa galera gosta muito de futebol. Então ela tá assistindo a final. Mas se a final fosse um Palmeiras e Santos, quanto daria no SBT? 25, como deu na final da Libertadores. Olha a diferença. Eu lembro que quando o São Paulo perde a Libertadores em 2006, cara, parecia que ou o Corinthians ou o Palmeiras tinham sido campeões da Libertadores. Teve fogos, assim, na vizinhança. Uma coisa louca, gritaria. E eu falava, meu Deus do céu, mas, tipo, quantos torcedores do Inter tem em São Paulo? E é isso, né? Torcer também contra, acho que faz parte No meu bairro, na Santo André, você sabe que tá diminuindo até isso, né? Só em grande final mesmo. Eu reparei, mesmo ontem no derby, por exemplo, teve um pênalti tal, que o Yuri Alberto acaba batendo e o Everton pega. E como eu tava assistindo no Globoplay, no streaming, tô atrasado. Aliás, essa é uma outra coisa que a gente pode entrar, que é uma métrica que você faz que eu acho bem legal. Tava atrasado, a minha noiva é corintiana, e foi o pênalti. Antes de bater, ela falou, ninguém gritou. Tem mais corintiano no nosso bairro, a gente percebeu isso já. Ninguém gritou. Aí eu falei, não, calma. Às vezes, quando é gol, quando pega, grita. E ninguém gritou. Nenhum palmeirense gritou também. Eu falei, nossa, que esquisito. E o jogo deu 27, 28 pontos ontem, né? Acho que tem um jeito de torcer diferente também. Algumas pessoas já não estão mais tão fãs de futebol. Acho que muita coisa mudou na sociedade. A sociedade brasileira hoje é bem menos legal, né? É bem menos feliz do que era um tempo atrás. Mesmo vivendo em situações até mais pobres, o Brasil já viveu épocas piores. A sociedade era mais feliz. O negócio de pintar a rua na Copa do Mundo não existe mais. Não existe mais. Hoje em dia as pessoas reclamam do Natal, reclamam do Carnaval, reclamam do futebol, reclamam de Copa do Mundo. Hoje em dia as pessoas são infelizes, né? Boa parte das pessoas tá infeliz, não tem jeito. Sim. Então acho que isso expressa um pouco no futebol também. Acho que entraria num outro... A gente tem que fazer um podcast de psicologia aqui para falar um pouco sobre isso, mas... Infelizmente, a sociedade brasileira passou por esse projeto, essa ideia, e a gente sabe que o futebol foi vítima disso também. E essa ideia do streaming, agora eu não lembro se foi o Gui que falou, alguém me falou essa ideia, eu acho fantástica. Quem vendesse os direitos de transmissão, garantisse que todas as plataformas estivessem com o mesmo timing. Então, tipo, atrasa a TV aberta, de onda, aí atrasa um pouquinho a TV a cabo, para todo mundo estar no mesmo timing, para não perder essa magia do todo mundo ver o gol ao mesmo momento. Você faz uma métrica, né, de quanto delay tem em todas as plataformas. Algumas plataformas são piores, né? Eu cheguei a ver o Paramount Plus mesmo na Libertadores esse ano com 1 minuto de delay para a TV aberta. Mesmo quem tem aquele decoderzinho da Claro que funciona pela internet, não por cabo de satélite, tem diferença, por exemplo, a Globo lá, eu já fiz o teste, dá uns de 12 a 20 segundos, dependendo do dia. Globo aberta. A Globo aberta para a Globo da antena, que eu tenho como minha referência lá. A Globo. No mesmo decoder da Claro, no mesmo decoder, a Record chega a dar 1 minuto. Então, ali dentro você não tem canais que estão juntos. Você não tem canais que estão na mesma intensidade do sinal, porque você percebe essa diferença em relação à antena, que para mim é referência sempre. Você tem um trabalho que foi feito pela Globo para melhorar o delay do Premiere. O Premiere hoje
em relação à TV Globo no mesmo jogo, tá dando 4 a 5 segundos. Só que a questão do delay, ela também eu acho que é o grande problema do streaming em geral, não é a quantidade de streamings que você tem que assinar. É o quanto ele joga para você, usuário, a obrigação da coisa funcionar. Quando você assinava uma TV paga, desde os anos 90, a operadora tinha a obrigação de puxar um cabo na sua casa ou uma antena, trazer uma antena, colocar um decodificador e fazer todos os canais funcionarem. No streaming, você assinou, você se vira com a televisão, você, se não for smart, você que se vire para comprar um Roku, um Fire Stick, alguma coisa que transforme, ou se vire para ver no celular, ou se vire para ver no computador, se vira. Você que se vire para ter uma internet de uma qualidade boa, você que se vire para ver se sua televisão está plugada no cabo ou no Wi-Fi, porque também faz diferença. Se tiver no Wi-Fi, dá mais delay. Sim. O cabo é sempre muito mais rápido. E se vai funcionar ou não, se vai ter travamento para um para outro, depende muito não só da sua conexão, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas eu assino 300 MB de internet e tá travando a transmissão para mim. Aí eu falo, de quando é a sua televisão? Ah, é uma Smart de 2016, tem quase 10 anos. Que é a tal da obsolescência programada, né? Infelizmente, vai ficando pior. Não estão feitos para durar como antigamente. Né? Os aplicativos vão atualizando, alguns não atualizam. Tem televisão que eu conheço aí de 2016 que já não tem alguns streams que não atualizam mais lá. O Globoplay numa TV do meu avô, por exemplo, que é de 2016, você quer ver o jogo? Você chega 20 minutos antes e vai ligando o aplicativo. E vai fazendo outra coisa. Vai buscar, sei lá, vai buscar sua cerveja, vai buscar seu refrigerante, que você vai comer e vai ligando o aplicativo. Vai esquentando igual o carro a álcool. Um Chevette a álcool, acho que ele esquentava mais rápido do que o Globoplay no carburador lá, o Chevette no carburador a álcool, esquentava mais rápido do que o Globoplay numa televisão antiga. Então, um negócio que não é mais unificado. Numa TV paga, caía o sinal, caía para todo mundo. No streaming, depende de você, depende da sua conexão. Pode ter uma queda para todo mundo, sim, mas o que eu vejo mais constantemente, eu odeio o jogo que passa no Amazon Prime porque trava toda hora. Eu falo, mas aqui para mim não travou nenhuma vez. Como é que eu faço esse tipo de medição? Porque também tem uma coisa, né? A galera começou a ver o meu canal, a gente ali, como se fosse o Procon da mídia esportiva mesmo. Como se a gente tivesse ali aquela coisa de meio que Celso Russomano, de defender o consumidor. E às vezes o delay que você está medindo é diferente. É diferente do que a pessoa está ali. Né? Algumas pessoas falam, não, mas aqui dá mais. Outras não são tão educadas. Outras falam, você está mentindo, não é esse delay. E eu faço ali para as pessoas verem, tá filmado. Eu filmo a televisão que está normalmente na TV aberta, tá na antena. Tô filmando aqui é a Claro, mostro o decodador da Claro, aqui tá no computador, cabeado com internet. Eu sempre faço questão de falar, tá cabeado com internet. Se for Wi-Fi é mais. Então, meu delay deu 20 segundos cabeado, pode ter certeza que vai dar 25 no Wi-Fi. Porque o Wi-Fi sempre é um pouco mais pesado. Às vezes você está numa internet que você está dividindo com a casa inteira. O sinal chega com menos intensidade no quarto do que está na sala. Também influencia. Por isso eu falo, o que você que tem streaming em casa puder fazer para melhorar a forma como você assiste, nem todo mundo é possível, mas dá para cabear uma internet para sua televisão, para o seu computador? Dá para puxar um cabo um pouquinho maior para o lugar onde você vai assistir, que muitas vezes não chega? Eu uso repetidor. Repetidor não é a mesma coisa de você cabear. Você pode ter o repetidor, não funciona da mesma forma. Não, continua sendo Wi-Fi, né? Continua sendo Wi-Fi, não é a mesma coisa. Se você puder puxar um cabo, fica feio. Tenta ver se dá um jeito de puxar o cabo só para assistir ao jogo, depois você tira, enrola, guarda pro próximo. Eu sei que algumas casas, alguns apartamentos são difíceis de colocar, mas tenta dar um... Eu tenho um cabo de 5 metros que eu faço isso. Aí, tá vendo? É um cabo de rede de 5 metros, e aí eu coloco no armário, e quando tem algum jogo de São Paulo que é mata-mata, que eu não, quero diminuir o máximo o delay, eu faço isso. E é a melhor forma que tem mesmo. Alguns streamings funcionam bem, como o Premiere dentro do Globoplay, outros ainda estão muito para trás, tem servidores mais complicados, muda uma série de coisas técnicas que eu preciso de gente mais técnica aqui para falar quais são os dados efetivos ali de pong, sei lá, de todas essas coisas aí, mas que chega a dar mais de 1 minuto de delay. Alan, tem alguma história que você está preparando, assim, que está reservada para algum vídeo do Estúdio Alan sobre a história do futebol, alguma curiosidade que você está guardando, que você pode dar um teaser aqui pra gente? Já está com o roteiro pronto lá, vou contar a história da camisa azul da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, que eu acho que é bem interessante, porque as pessoas mais novas talvez associem ela a uma camisa que usa de vez em quando. Dá azar? Não dá azar? Pelo contrário, né? Porque tem jogos marcantes. Tem um título de 58, tem Brasil e Holanda em 94, Brasil e Inglaterra em 2002. 94 também. Suécia em 94. Então vamos trazer toda a história, os dados. Nesse processo de pesquisa até gerou um spin-off, que vai rolar um outro vídeo também, de uma camisa que a gente conhece bem, azul, da Seleção Brasileira,
E que, pelo que eu fiz a pesquisa, nunca foi usada pela seleção principal. A camisa de 98, mas vamos ver em breve também por aí. É verdade. Ela não foi usada. Ela não foi usada. É, porque é o mesmo modelo em 97, se eu não me engano. Não usa em 97, 98. 97 é aquela que tem só uma aqui e a Ah, gola. Mas a com 3, Com a gola quase olímpica e com Adidas, 3, ela foi usada em sub-20, sub-17. É, porque na Copa do Mundo eu tô tentando lembrar os 7 jogos e nenhum usa. Eu fui olhar amistoso com Andorra, amistoso com Barcelona e tal, não tem. Você tem um Marcos usando uma camisa azul daquele modelo, só que as listras são prata, elas não são brancas. É o mais perto que chegou daquela camisa a campo. História dos formatos da Copa do Brasil, que eu acho que é uma história legal de contar também. Tem bastante coisa em preparação lá, que eu acho que são vídeos interessantes aí. Contei a história do Paulistão 90, o pessoal tá me pedindo para contar outros regulamentos esquisitos também que a gente já teve no futebol. Eu já fiz um vídeo de piores regulamentos da história. Estão preparando uma parte 2. Quando que normaliza, entre aspas, o regulamento do Brasileirão de ser 1 ao 8º, quartas de final, semifinal e final? Em 96. 96. Em 95 ainda eram grupos. Ainda era grupo, aí tinha a segunda Primeira rodada, segunda fase. todo aquele caos. Tanto é que o Botafogo, o Fluminense, o Santos e... Quem que perdeu pro Botafogo na semifinal? Eu não vou lembrar agora. Que era Santos e Fluminense, tinha Botafogo e Cruzeiro, provavelmente. Foi o Cruzeiro. Eles são os campeões dos grupos das duas fases, né? Que determina as semifinais, né? Exatamente. Bizarro. 96 já eu lembro de ter visto no YouTube esses tempos uma matéria do Globo Esporte contando o regulamento do Campeonato Brasileiro de 94, que eles usam uma lousa pra explicar. Um negócio assim tão, tipo, aleatório. Que às vezes compensava mais você ir pra repescagem do que... Exato. Você perde de propósito, porque a repescagem compensa mais, que você vai pegar times mais fracos e garante a vaga do mesmo jeito. Nas quartas de final, direto. Assim, as loucuras que acho que esse é um tema legal, um tema bem interessante. E para a gente terminar a entrevista, né, eu sempre faço essa pergunta prospectiva. Como que você imagina que vai estar os direitos de transmissão, como que vai estar o acesso do torcedor aos jogos do seu time daqui 10 anos? Você acha que o caminho do YouTube, do streaming, ele veio para ficar ou é complementar a TV aberta? Eu acho que eles vão se complementar, são dois públicos diferentes também. 10 anos, para te dizer o grau que eu acho difícil dizer 10 anos, eu acho difícil falar 5 anos, porque 5 anos atrás era tudo diferente, acho que daqui a 5 tudo vai mudar também. O que eu quero observar daqui para frente? O capitalismo não costuma tolerar muitas marcas ao mesmo tempo no mesmo nicho. Ele tende a unificar, a ter muitas fusões, ou alguns veículos não conseguem sustentar, saem. A gente já vê que a Paramount, por exemplo, dificilmente vai continuar com a Libertadores. Já foi um que bateu e voltou. Se você lembrar nos anos 90, quantos portais de internet estavam surgindo? O UOL, Ball, com uma semana de diferença. Um pouquinho depois já se fundiram. Abriu e o UOL, Abriu e a Folha. IG, Terra, Terra, Sol também da SBT. Sol do SBT. Aí veio o Globo.com. A UOL, né? A UOL. E com o tempo você viu que foram sobrando cada vez menos, né? Porque não aguenta. O capitalismo não aguenta concorrência por muito tempo. Ele vai cada vez mais para ter aquele controle de preços. E eu acho que isso vai acontecer com o streaming. E eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. Para o torcedor que reclama de ter que assinar 5, 6 streamings, pode ser bom. Mas na hora que a gente tiver só 2 ou 3 marcas, vai ficar mais caro. Porque aí você tem o controle do preço na mão, volta a ser mais ou menos como era o Premiere. Então, por isso é que eu vou defender muito e sempre o caminho da TV aberta e do YouTube gratuito. Porque antes que isso aconteça, que a gente tenha fusões, aglomerações no meio pago de novo, que a gente tenha mais jogos em mídia aberta. Acho que a Casa TV veio para ficar. Gosto muito do projeto da Casa TV. Acho que o Gold faz um trabalho complementar legal também. São competições diferentes, públicos diferentes. São 2 projetos muito legais. Outros canais que estão vindo agora também, a Xports, que vai ser lançada, que eu ainda não estou muito confiante, porque é do mesmo grupo que lançou aquela Loading, um canal que durou 6 meses no ar para o público geek, né, em 2020 e 2021. Enfim, vamos dar um voto de confiança. Eles estão comprando campeonatos da ESPN como sublicenciamento. Sim. Vem agora também a N Sports, que era um projeto que inicialmente era muito de pay-per-view via internet, né? Você comprava a Superliga de vôlei lá e tal. Tá vindo com tudo com canais lineares na TV paga, mas também no YouTube. Pode ser que eles entrem mais para frente em outras áreas, tipo canal Fast, né, que está na Samsung. Eu acho que são projetos interessantes e quanto mais a gente puder valorizar, em vez de ficar reclamando que o jogo está no YouTube, que o jogo está de graça, que eu não gosto da transmissão, que eu não gosto disso, muitas vezes esse tipo de transmissão vai ser a nossa defesa contra a exclusividade de meios pagos. Que assim, o Brasil, meus amigos, ele é hoje uma fortaleza ainda da TV aberta e do meio aberto.
Vi as pessoas reclamando que vão ter só 15 corridas de Fórmula 1 na Globo em Isso 2026. não existe em lugar nenhum no mundo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nem na Inglaterra, que é o berço do automobilismo, É uma perda, no caso da Fórmula 1. Né? porque a Band transmite 24? Mas podia ser pior. Podia, sei lá, uma hora aí a Apple comprar os direitos globais e colocar tudo na Apple TV e a gente não tem mais nenhuma. Então, por enquanto, acho que a gente tem que valorizar a TV aberta. Na Inglaterra, inclusive, é um Premier deles que passa, que é a Sky Sports, né? É bem caro. Por curiosidade, eu cheguei a ver coisa de, tipo, 20 libras por mês, uma coisa assim. É muito caro. Eles gostam muito também, pro inglês né? É caro. Sim, claro. Mas é por isso que tem a diferença de preços também, né? Quando saíram os valores aí do quanto a Globo vai pagar, foi a Juliane Serrazoli que publicou no UOL. A Globo vai pagar 8 milhões de dólares, a Band tinha oferecido 10 e a Record tinha oferecido 13. O fã de Fórmula 1 já ficou revoltado. Como assim? 13 a 8 e escolheram o 8 só porque dá mais audiência, mas a gente vai ficar sem corridas na TV aberta. Vão ser 8 corridas que a gente vai ficar sem 9, né? 9 corridas sem na TV aberta, 15 a 24. Aí você fala e pensa, eles vão ter mais audiência, mais alcance, e 5 milhões de dólares, que de 8 para 13 parece muito e para quem está recebendo milhões e milhões e milhões da Sky Sports, é dinheiro de pinga. Não, e também a questão do alcance que a Liberty Media quer colocar no relatório deles, que eles não divulgam mais o Brasil desde 2020. Sei lá quantas pessoas foram impactadas, né? Acho o que primeiro ano de Band de 2021, eles não divulgaram o valor cheio do Brasil no release deles, e só falaram, esses dados são das emissoras que já transmitiam de 2020 a 2021, não inclui países em que mudou de emissora. Mais destaque para o Brasil, onde a Fórmula 1 passou a ter mais horas de transmissão na TV aberta. Não botaram o público total porque despencou. E agora ele vai voltar a subir e é isso que eles querem da Globo. Alcance. Alan, obrigado. Bom, a gente poderia ficar mais 2 horas aqui conversando. Tem várias histórias legais, por exemplo, falando isso em direitos, o efeito dominó que a Olimpíada de Moscou, em 80, opera por causa da OTT, na década de 80 em Copa do Mundo, que a Globo só passa sozinha em 82 porque ela passou 80, enfim, tem várias histórias super legais que a gente pode conversar. Espero mais vezes aqui, porque realmente foi muito legal. E para quem está assistindo, conta onde pode te encontrar aí nas redes sociais, os seus 2 canais, para poder acompanhar mais da mídia esportiva e dos direitos de transmissão. Obrigado pelo convite, uma honra. Voltaremos aqui mais vezes. No YouTube, o canal Alan Simon fala de mídia esportiva, direitos de transmissão, então você precisa saber onde vai passar um jogo, como tá, qual competição, vai passar onde, Copa do Mundo ano que vem, que vai ser também um negócio difícil, né? Porque a Globo tem metade, a Casa TV tá cheio, onde você vai assistir, canal Alan Simon. E tem o canal Estúdio Alan também, onde eu falo de futebol, de história, tem uma pegada mais nostálgica, mas o futebol de hoje em dia tá entrando também por lives semanais que a gente faz lá no Estúdio Alan. Você pode me seguir também no Instagram, tem o meu perfil pessoal, que é o Alan Simon 91, e o perfil do canal, que ainda chama blog do Alan Simon, perfil do canal, porque mudar é mais complicado lá no Instagram do que outras coisas. E no TikTok com Alan Simon 91 também. Você confere lá o nosso trabalho com as agendas semanais do Brasileirão Série A e Série B, Copa do Brasil e Libertadores. Obrigado, Alan. E você que está assistindo, coloque nos comentários sua sugestão de convidado. Se inscreva no canal se você gostou da entrevista, divulgue. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.